Acordem suas marmitas de tubarão! Limpem essas orelhas encardidas, porque o Iconicast vai começar! Olá, meus queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E hoje a gente teve o grande prazer de trazer o criador do charges.com.br, Maurício Ricardo. Esse cara que eu acho que fez parte da infância ou da adolescência de muitos da gente aqui. Além de, né, há 18 anos, postar charges diariamente. Pois é, cara. Eu não sei se isso é bom ou é ruim, se alguém gosta de ouvir isso, mas eu acho que ele tá acostumado, né? Tipo, você fez parte da minha infância, da minha adolescência. Ai, e o Maurício, ele é incrível, né? Porque além de fazer as charges, ele é músico, ele é dublador, ele dubla charges, ele anima, ele desenha, além disso é jornalista, e ele faz, sei lá, o que mais seja possível de você fazer que um ser humano consiga fazer sem prejudicar um sono básico de 6 horas por dia. Então foi... Ai, fiquei muito emocionado, Marco. Muito emocionado. Até cantei uma musiquinha de 2002 pra ele. Então... exatamente. Eu também. Confiram no episódio. E como aprendemos com o Maurício, a gente precisa jogar o jogo do YouTube, gente. Então, mesmo que a gente não goste, a gente precisa pedir para você deixar sua avaliação no canal do YouTube, deixar sua inscrição lá, se você ainda não é inscrito, se você gosta do nosso trabalho, por favor, não deixem de apoiar a gente dessa forma. E nos agregadores de podcast também deixe a sua avaliação. No iTunes lá tem como você deixar uma estrelinha pra gente, deixar uma avaliação de como é o podcast. Então, se vocês puderem tirar um minutinho para fazer isso, a gente é muito grato, beleza? Muito obrigado. Muito bem, também não se esqueçam de deixar seus recadinhos na garrafa aqui embaixo no link, que a gente lê todos no final do episódio com o maior prazer do mundo. Então, sem mais delongas, vamos escutar o Sr. Maurício. Bem-vindo, obrigado por vir ao nosso querido Conversa aqui conversar com a gente. É uma honra enorme, Maurício, estar aqui com você hoje. Cara, é sempre um prazer. Eu só não apareço mais porque me chamam muito pouco. As pessoas devem ter uma impressão, pelo fato de eu morar em Uberlândia, eu sou um ermitão inacessível, né? É aquele cara, o tio pioneiro da internet, né? Deve morar numa cabana com uma antena parabólica. A minha impressão é bem diferente, sabe? A minha impressão é tipo, nossa, não, o Maurício deve ser super ocupado, cara. Não vamos incomodar ele, sabe? Não é pra todo mundo ficar lançando animação no ritmo que você lança, né, cara? Cara, e cada dia é mais difícil, viu? Nossa, é uma prova de resistência diária. Porque realmente, se eu não tivesse chegado antes e bebido água fresca, não teria conseguido manter a estrutura para poder estar aqui até hoje. São 18 anos. 18 anos e meio. Fevereiro de 2000, né? É, fevereiro de 2000 é muita coisa, cara. 18 anos. Produzindo animação diariamente, é isso? Sim, mais de 6 mil, eu acredito que eu já devo ter feito só pra internet. Caraca. A minha primeira pergunta, então, é quantos clones você tem? Depende, você quer clone pra me ajudar a fazer as coisas ou clone canal clonado no YouTube? Porque canal clonado no YouTube você vai achar 800, né? Agora, o que eu tenho aqui é uma máquina, assim, bem azeitada, uma maquinazinha que funciona, sabe? Tanto que, assim, eu até passei por um downsizing, agora tô só eu e dois, o Fernando Duarte, que tem um trabalho autoral super legal também, e o Tony da Hora, que também é ótimo, excelente. O Tony voltado mais para quadrinhos e o Fernando trabalhando com animação. E a gente tá juntos. Só para você ter uma ideia, o Fernando tá comigo, acho que desses 18 anos, uns 16. E o Tony tá comigo, deve com certeza, uns 10 a 12 anos. Então, assim, atualmente é quase telepático, né? Eu não preciso fazer storyboard, nada disso, porque a gente faz as coisas quando eu mando um áudio gravado, e a maior parte dos desenhos eu tenho já em banco, né? Bancos vetoriais e tal. A gente já distribui por aqui quem faz o quê, e raramente a gente tem retrabalho, sabe? Porque já é muito tempo trabalhando em equipe. Então, assim, o mérito todo vai para essa estrutura que eu, a duras penas, luto para manter aqui. Que não é fácil. Caramba, e quanto tempo você sente que demorou pra encontrar um processo que fosse liso, assim, dessa maneira? Foi tudo tão orgânico, eu não sei te dizer. Eu comecei aprendendo. Na verdade, eu tive o privilégio de ser pago, remunerado para aprender. Quando eu comecei, ninguém fazia nada, né? Não tinha... Porque tudo parte de um conceito lá atrás. Eu vinha de mídia impressa, trabalhava
desde os 17 anos fazendo charge política para jornal, isso que o Angeli faz, essas coisas, né? E aí, quando veio a internet, eu tava num grupo ligado à telefonia, que é do dono do jornal, que era a única empresa privada de telefonia no Brasil na época do final naquele processo de privatização. E o pessoal ficou muito preocupado, né, com a vinda desses grandes e tal, criou um grupo de trabalho e a gente foi pesquisar a internet. Como eu era o cara do jornal, né, porque essa altura, imagina, Uberlândia é um mercado pequeno, eu entrei aos 17 anos como chargista político, mas o salário era muito ruim, então fui pegando outras funções no jornal, virei repórter e cartunista, editor e cartunista, editor de cultura e cartunista, editor-chefe e cartunista, diretor do jornal e cartunista. Aí chegou num ponto que deu aquele negócio meio ouro de tolo, assim, né? Pô, tá, sou executivo, mas, né, não é o que eu quero pra minha vida, né? Eu parava todo dia, reunião de pauta, que eu estivesse fazendo 5h30 para fazer a charge do dia. Então, quer dizer, não são muitos os editores de jornal que fazem isso. E aí me botaram nesse grupo de trabalho, ou estudando internet, eu vi muita coisa rudimentar, conheci o Flash, na época acho que era a versão 3 ainda do Flash. Macromídia Flash, né? Macromídia Flash. Cara, quando eu penso no Flash 4, na minha opinião, eu quase apanho quando eu digo isso, assim, hoje o Animate meio que recuperou esse negócio, mas quando eu penso que o Flash 4 era um software de 10 megabytes, cara, ele vinha num CD... E o programa inteiro pesava 10 megabytes. E não tem nada nele que não... O que veio depois, cara, quando você entra em desenho vetorial, vai estudar e ver o que é, você vê que tudo é possível fazer com aquela versão do Flash 4 de 99, por aí, 98. É só um ferramenta, né? É só um atalho. Cara, eu lembro que saiu, eu acho que o MX... A gente fala de coisa técnica nesse podcast? Pode mandar ver. A que público se destina exatamente? Que o cara vai dormir, vamos falar de outras coisas. Mas assim, só pra dar um exemplo aqui pra vocês, e a gente muda de assunto, fique conosco, não vai embora, tá acabando esse assunto chato, você que me ouve. Assim, quando eu vi assim, blur, eu falei, nossa, agora tem blur. Aí eu falei, qual é? Era um símbolozinho em alfa, interposto, com 39% de alfa, assim, aí você descola um pouquinho, aí dá aquele efeito de embaçado. Eu falei, cara, eu faço isso no Flash 4, não precisa de nada. Mas eu vou deixar vocês perguntarem, senão... Aí vai, deixa eu ficar na minha. Não fica preocupado. Ninguém quer saber do Flash 4. Caramba, mas é interessante ver essa tua perspectiva desde lá, né? Porque muita coisa mudou, tanto tecnologicamente quanto... Acho que o público que consome teu conteúdo, né? Então, o que mais mudou, assim, de 2000 pra cá? Da maneira que você trabalha e as pessoas que consomem teu conteúdo? Você sente uma mudança nesse aspecto? Nossa, gigante. Eu não sei nem por onde começar, porque você tem um aspecto do público, que é uma mudança que pra mim é negativa, porque ela tem muito a ver com a queda da capacidade cognitiva do brasileiro por causa da educação, que está muito ruim, isso é inegável. Então, assim, eu acompanhei nos últimos 18 anos o país pagando o preço do mau investimento na educação feito pelos governos. As pessoas hoje em dia simplesmente não entendem mais determinado nível de piada, são muito binárias, elas não têm mais a capacidade de entender, de abstrair, entender que aquilo que você está fazendo não é você. Por exemplo, se você tem um personagem anti-herói, não é você que está sendo o anti-herói, é o seu personagem, é arte, entendeu? Sim. Hoje em dia, eu tenho a impressão que, sei lá, se um cara escrever um livro sobre serial killers, vamos dizer que ele é um pervertido, entendeu? Associa com o autor, né? Nós estamos indo para esse lado, sabe? Então, assim, e os algoritmos desse duopólio, que também é uma outra conversa que daria um podcast inteiro, só eu falando para você desse duopólio e o estrago que ele fez na internet, que é o Facebook e suas empresas correlatas e o Google com o YouTube e tudo. Os algoritmos deles empurram as pessoas para um confronto, porque criam aquela bolha de informação, aquela bolha de preferências, né? Então, por exemplo, charge política virou um terreno pantanoso. Se hoje eu faço uma charge sacaneando o Lula, né, que era super normal, ninguém questionava isso no início da minha carreira, ninguém esperava que o cartunista fosse militante ou engajado. Você é um crítico da sociedade, é um crítico da política. Então, sim. Mas se hoje eu fizer uma charge do Lula, vai vir a turma do Bolsonaro e vai me dar um monte de joinha, vai compartilhar. No dia seguinte eu detono o mito, tá ok? No tocante isso aí. Aí essa mesma galera vai embora e me xinga e tal. Aí acaba que você fica num limbo, entendeu? E aí você resolve falar de abobrinha. Aí você entende por que o nível tá tão baixo.
Porque o Google, como eu costumo dizer, o YouTube, é uma grande, sei lá, Red Light District de Amsterdã, fica aquele monte de janelinha, né? E todo mundo desesperado com seus clickbaits nas suas vitrines, que nem aquelas prostitutas de Amsterdã, para tentar fazer você entrar na casinha dela, não na casinha do lado. É um processo que é muito bem pensado, elaborado, que tem a ver com gamificação, com um monte de conceito corporativo, para manter você lá. Mas com isso a arte vai pro saco, né? A arte simplesmente fica destruída. E a liberdade do criador bastante limitada, porque você tem que todo dia fazer a opção entre se você quer ser muito visto ou se você quer manter a sua dignidade artística. Pois Caramba. é. Você acha que a corrida, então, hoje é mais por atenção do que qualidade? Era essa pergunta que eu ia fazer, cara, porque as pessoas pensam muito que tem apenas uma casinha correta, né? Como se o ser humano não fosse complexo o suficiente pra você poder tomar decisões diferentes umas das outras, né? O que tá acontecendo, eu acho que tem a ver com é tudo uma questão de escala, né? Aí a gente volta na educação, junta as duas coisas. É uma questão de escala. O que tá acontecendo hoje quando a gente vê música, e outras manifestações artísticas? Você vai escolher se você vai falar para o grande público com um produto muito ruim, assim, em termos artísticos, ou se você vai falar para um público qualificado com produto de qualidade. Essa é a grande verdade, assim. Claro que você vai ter exceções, muitas exceções de gente que tem qualidade, consegue ser popular e ganhar dinheiro sendo popular e tendo qualidade, mas se você para pensar, por exemplo, vou citar a música como exemplo, mas eu volto para Cartoon. O que aconteceu, por exemplo, com o rock nacional, né? Ele voltou a ser música, como diria a Rita Lee nos anos 70, né? Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido. Hoje voltou pro gueto, né? A gente teve, eu que vivi os anos 80 e via, por exemplo, Renato Russo cantar uma letra como a de Tempo Perdido no Chacrinha, com o Chacrinha jogando bacalhau para as pessoas, e ele todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou, mas temos muito tempo, temos todo o tempo do mundo. Imagina isso no Chacrinha, sábado à tarde, todos os dias antes de dormir, lembro, esqueço como foi o dia. Hoje, cara, se você quiser tocar no sábado à tarde, tem que ser senta, cachorra, senta, não tem como, entendeu? Então, assim, não que não existe. Aí você pergunta, aí acabou o rock de qualidade? Não, existe, só que, cara, virou completamente gueto. Completamente gueto. São pequenas tribos, voltaram aquele esquema de viajar de van, um cheirando a meia do outro lá naquele carro apertado, dormindo de favor na casa da banda que leva ele na cidade dele, naqueles bares que fedem cerveja podre com xixi, né? E é isso que virou rock. Né? Os medalhões da MPB perderam totalmente o respeito, né? De repente, por causa das colocações políticas de um Chico Buarque de Holanda, todo mundo trata ele como se ele fosse um lixo, né? Como se o trabalho dele não tivesse esse desprendimento que você falou anteriormente, né? E aí vem um negacionismo histórico que também é da paleta. Não existe mais ditadura militar, não existe... Cara, eu que tô com 54 anos de idade, tenho 54 anos, eu comecei aos 17. Velho, eu vi isso tudo, eu vi o fim da ditadura, eu sei o que é censura, eu vi a transição democrática e tal, né? E via como era o nível da arte naquele tempo, né? No geral, porque tinha uma certa curadoria, quer queira, quer não, por mais que as gravadoras fossem ruins, as editoras fossem ruins, as editoras e as gravadoras queriam vender quadrinhos ou distribuir filmes ou o que é que seja o processo de qualidade ou coisas que para mercados específicos. Hoje, quando essa curadoria desapareceu, quer dizer, a editoria, a liberdade de você também fazer qualquer coisa com um Apoia-me, um Catarse ou um YouTube e tudo mais, não necessariamente significa que essa liberdade criativa é boa para a arte, porque vem muita coisa boa de gente que não tem um trabalho pop o suficiente para poder chegar até as pessoas, mas por outro lado, tem muito lixo sendo patrocinado, viabilizado e saindo que você lê e é completamente nulo, cara, não acrescenta nada para as pessoas. Então é uma escolha que você tem que fazer diária. Eu quero ser relevante artisticamente ou quero ver se eu consigo ganhar um AdSense aqui para pagar minha conta no final do mês. É duro, cara. Você tem esse pensamento? Você tenta balancear isso nas suas charges de alguma forma? Todo santo dia, obviamente, porque assim, eu quero ser pop, eu não tenho intenção de ser ininteligível. A minha vinda pro YouTube, por exemplo, que é uma outra novela, cada papo desse que a gente tá tendo, cara, abre um viés, assim, que eu ficaria horas conversando, entendeu?
horas conversando. O que aconteceu comigo? Vamos falar do YouTube, o tempo que eu vivi. E aí eu acho legal poder falar disso sem saudosismo, né? Isso eu acho muito bom. Se eu fosse aquele cara frustrado, né? Igual eu tô vendo agora, eu fico até bestificado de ver. Outro dia eu vi, eu acho que o Tanaka, sei lá, não conheci o trabalho dele, um vlogger de YouTube, 2.700.000 seguidores, tava tendo 700.000 visualizações mês, que é muito pouco para esse número, e ele desistindo do YouTube e tal, vou desistir. Falei, cara, eu entrei no YouTube ano passado, eu entrei no pior ano da plataforma, né? E entrei porque fui obrigado, não foi porque eu falei, que coisa maravilhosa. Eu tava no UOL, numa boa, lá no UOL+, né? Só que o que acontece? O duopólio, né, foi tomando conta das coisas, o YouTube virou uma espécie de standard do mercado para distribuição de vídeos, se você quiser atingir o grande público, né? Você tem Vimeo, Dailymotion, mas você não tem escala, você não vai chegar até as pessoas. E ninguém bate de frente realmente com o YouTube ainda, Não dá. E com a ascensão e aí tem também a questão tecnológica, com a ascensão dos pequenos devices, do tipo smartphone, né, tablet, especialmente smartphone, que é muito difícil você digitar nele, porque você usa 2 polegares, né, tudo tem que ser com 2 polegares, a era das URLs, dos endereços, dos websites desapareceu. Então, assim, blog já era. Você tem que estar em rede social, em lugares que as pessoas te acham fáceis, ou em aplicativos que reúnem vários criadores, porque você achar que as pessoas vão entrar ou no seu aplicativo ou no seu website, nos dias de hoje, é um erro absurdo, porque não vai acontecer. Não tem ninguém bombando com website. Ninguém, né? Até os grandes portais estão lutando hoje contra esse duopólio. Aí você tem que entrar neles, e eles são absolutamente predatórios, né? E o que aconteceu? Lá atrás, cara, quando a primeira vez que eu tava assim, tipo, mega bombado com meus desenhos na internet, quando eu vi a primeira pirataria de material meu no YouTube. E esse desenho, eu fui tentar tirar do ar, os caras me pediram pra passar, vocês vão achar que eu tô brincando, tá? Eu trabalho com humor, mas é exatamente o que eles pediram pra eu fazer. Passar um fax pra Irlanda. Fax? Fax. Que ano isso? Isso foi em 2008, por aí. Quando logo surgiu o YouTube, eu acho que o Google tinha acabado 8, 9 ou 10, por aí, tá? Eu tenho certeza que é antes de 2011, porque em 2011 eu fiz o meu primeiro pedido de Content ID, que é negado pra mim desde então. Desde então é negado, eu peço. Aí o que aconteceu? Quando eu vi, tinha assim, 10, 15 mil posts de material pirata meu. Um clipe específico, que é aquele que ficou bem clássico, talvez vocês tenham visto, que é a minha mão desenhando. Eu desenho um pênis e viro uma coisa inocente. Sim. Era o clipe da minha música O Mestre com Carinho. Aquilo entrou em smartphone Xing Ling da China, sem eu ganhar nenhum tostão. E no dia que eu coloquei aquilo no ar, cara, passou assim, 2 dias, o YouTube falou que aquilo era indecente e tirou do ar, né? Bloqueou. Sim. Aí no dia seguinte, ao bloqueio, um cara nos Estados Unidos postou meu vídeo e ainda botou um texto em inglês. Olha, isso aqui é do Seminovos, uma banda do Brasil. Esse clipe é muito legal, não sei porque que tiraram do ar, então tô postando aqui pra vocês de novo. Tá até hoje no ar, cara. Ele atingiu, da última vez que eu olhei, tava com 4 milhões de views. Então, assim, ele tirou o meu original e deixou o pirata. Esse clipe específico, eu sem a ferramenta Content ID, que não sei se vocês sabem o que é um negócio que serve pra máquina reconhecer o desenho do criador, entendeu? Então, se você sobe um desenho animado, a máquina reconhece o desenho animado e fala, olha, isso aqui é do Maurício, aí a sua monetização vai para ele. Já só te avisa. Ou você tira do ar, ou você saiba que a monetização vai para ele. Então, essa ferramenta eu gostaria muito. Porque a minha outra possibilidade seria eu sair procurando, ou quando me denunciassem essas coisas, eu sair atrás. Só que no caso específico desse clipe, cara, eu fiz uma pesquisa recente, porque eu tô preparando uma papelada e muito provavelmente eu vou entrar com uma ação judicial contra o Google ainda esse mês, cara. Então, essa é um furo de reportagem pro seu podcast aí. Cara, eu fui fazer um teste, eu falei assim, deixa eu fazer, agora porque tem o Google Tradutor, que não tinha. Aí eu falei assim, deixa eu escrever assim, desenhos de duplo sentido, desenhos, só que em russo ou em árabe, que nem sequer usa a nossa grafia, né? Nem a nossa língua, né? Cara,
começou a aparecer esse meu mesmo desenho animado em todos os países do mundo postado. Com então, outros assim, títulos e tal. Nossa senhora. cara, é tão absurdo isso. Aí o que eu fiz? A minha audiência começou a despencar no UOL, né? Despencar. E a pirataria comendo solta no YouTube, né? Veio a era dos YouTubers, né? Eu passei por uma certa irrelevância em relação a essa galera toda que tava vindo, né? E, naturalmente, meu parceiro comercial, o UOL, me perguntou: Maurício, o que está acontecendo? Precisamos conversar sobre isso, né? E eu falei: cara, o que está acontecendo é que nada viraliza aqui. Nada viraliza. As coisas viralizam no YouTube, não tem como, né? E dei exemplos, vários exemplos de coisas minhas que viralizaram lá, né? Recentes, na época. Como uma trollada que eu dei naquela época do Michel Teló, que eu fiz o YouTube cantando Aí Se Eu Te Pego em inglês, e o SBT achou que era verdade, eu tinha feito uma montagem, e o Carlos Nascimento botou aquilo no ar, né? No meu site não aconteceu nada, mas estava estourado, viralizado no YouTube, né? Em março do ano passado veio o UOL pra mim e falou: Maurício, olha, agora tudo bem. Pode ir pro YouTube. Eu mantenho minha parceria com eles, mas o UOL falou: não, pode ir pro YouTube agora. Eu tô entendendo o seu drama, tô vendo como é que é, você é um público que você tem que alcançar. E foi quando eu fui ver o que tinha meu, e eu descobri que tinha um canal que um rapaz de 19 anos, de Campina Grande, da Paraíba, tinha colocado no ar em 2014, e ele todo dia fazia o upload em Full HD do meu material. Putz! Tá certo? Ele fez isso. Falar que eu achava que era oficial esse canal. Não, ele fez isso de dezembro de 2014 até março de 2017. Aí eu olhei para aquele canal, cara, falei: putz, 50 mil inscritos, 1 milhão de views mês. Virei para ele, entrei em contato com ele, falei: cara, eu tenho duas possibilidades: dar strike no seu canal, ou você me passar, pelo menos eu não passo a vergonha de começar do zero, né? E derrubo todo o esforço que você fez, porque quer queira, quer não, tava lá tudo em Full HD, né? Aí eu consegui negociar com ele, ainda dei um dinheiro pra ele, cara, apesar dele estar faturando os AdSense lá com o meu trabalho há anos, mas como eu queria paz, né, e queria entrar, né, aí em março do ano passado eu oficialmente peguei o canal do YouTube, que tá agora chegando a 1 milhão, né? Tá com 940 mil. Aí, parabéns! Não, tá super legal. Eu consegui colocar 900 mil em um ano lá de novos seguidores, e a audiência voltou a bombar, e uma nova geração que nunca tinha visto nada do que eu tinha feito tá redescobrindo, o que é muito legal, né? Tem uma dinâmica diferente dos YouTubers, que também é uma outra história longa, mas o canal tá indo muito bem. Aí dentro da plataforma é que eu fui ver como é que funciona, né? Os absurdos dela. Então, assim, cara, é muito fácil você conseguir visualização depois que você pega o macete, se você é um profissional de criação, né? Realmente é clickbait na thumb e tal. Você não pode sofisticar muita coisa. Então eu fico nessa corda bamba todo dia, porque ainda gero empregos, né? Eu ainda tenho uma responsabilidade até social, né? E aproveito para fazer esse misto. Eu dou um pouco do que eu acho que vai me dar uma bombada de audiência e aproveito o espaço conquistado com essa audiência para falar as coisas que eu acho relevante. Então, esse jogo que eu faço, assim, que é meio que ficar equilibrando maçãs e laranjas no espaço, né? Que nem esses malabaristas de semáforo. Cara, é o que tá me segurando, e eu tô conseguindo, assim, a duras penas crescer, né? No pior ano da plataforma. Ainda sou tão sortudo que eu entrei no pior ano da plataforma. Todo mundo quebrando, todo mundo falindo, foi o ano que eu entrei, né? Caramba. Imagina se eu tivesse, desde 2011, faturando o que o YouTube já pagou para os caras que roubaram o meu material. E você sente uma grande diferença do público que acessava o seu site para o público que você adquiriu agora no YouTube? Até em questão do que eles pedem de conteúdo, porque eu sei que no YouTube o Só Levando bomba muito, né? E ele tinha esse sucesso no site? Não, aí é uma boa questão. O Só Levando, eu tô com episódios com 12 milhões de visualizações, né? É muita coisa. É muita coisa, cara, muita coisa para um desenho brazuca feito nas condições que a gente faz. Mas é que o formato... Primeiro, houve essa despolitização mesmo das pessoas, né? Eu acho que esse público interessado em política meio que se desencantou com as coisas na verdade, eu diria que com charge em geral, sabe? Essa polarização do Brasil esvaziou a arte do cartoon político. Essa é a minha visão. Seja ele animado, seja ele estático, né? Porque
as pessoas perderam a capacidade de rir dos seus candidatos. É como cara, é como se todo mundo agora fosse uma jovem de 14 anos em Londres em 65 e o candidato fosse os Beatles. O eleitor perdeu totalmente a objetividade, não consegue. É mito, o Lula, salvador da pátria, assim, não tem objetividade de entender o homem com as suas falhas e aceitar que toda a crítica ajuda a botar o cara com os pés no chão e tal. Então, houve esse esvaziamento. E o Só Levando foi uma grata surpresa, porque eu acho que pelo fato dele ser atemporal, né? Ele foi concebido, na verdade, lá atrás, em 2004, quando eu criei o Só Levando, eu não tinha pensado nele para a internet. Eu tinha entrado para a Globo, comecei a fazer os cartões do Big Brother, né? E aproveitei esse espaço, falei, cara, eu vou tentar emplacar uma série aqui na Globo. E eu criei essa família disfuncional, que é uma espécie, assim, bem a grosso modo, se eu tivesse que descrever em uma frase, uma mistura de Simpsons com Cidade de Deus, né? Um negócio assim, cara... Como é que... Você entendeu? Eu lembro que o filme Cidade de Deus tinha me impactado muito por mostrar esse Brasil que é um Brasil paralelo, né? Não no sentido desse Brasil paralelo da direita festiva que tá aí hoje em dia. Mas, assim, o Brasil, um lugar onde a lei dos homens, a nossa lei, a lei das pessoas não chega, e o que vale é a lei do crime organizado e do tráfico, e por isso eles são os ídolos, né? Isso, o filme Cidade de Deus deixa isso de um jeito, né? Toda essa cultura do crime, né? Que veio com funk proibidão também mais tarde e tal. Eu fiz isso como um projeto para TV, era um piloto de 11 minutos na época, um piloto de 11 minutos. Quando eu vi que não ia dar, o pessoal achou muito ousado na época, viraram para mim e falaram, mas é legal o projeto, mas é muito ousado, cara, assim, não dá para pensar incomodar muito, né? Incomodar muito. Eu larguei na gaveta. Chegou um belo dia, eu tava muito cansado, precisava de férias, e eu sempre tive uma mecânica nas férias de adiantar material, aí eu misturava algumas coisas inéditas com coisas antigas e tal. E nessas férias eu falei, quer saber, eu vou pegar esses 11 minutos, vou picar em 10 episódios de 1 minuto e pouco, né? E vou jogar isso como uma série, vai ficar isso 10 dias no ar, e eu vou poder viajar sem ter que me preocupar com charge, porque eu tinha esse compromisso da charge diária. Isso deve ter sido lá por volta de 2007, por aí. Aí, 8, por aí. Aí o que aconteceu? Foi legal. Eu falei, essa é uma saída para as minhas férias. E eu continuei fazendo, só levando assim, em capítulos picados. Quando eu voltei quando eu vim agora pro YouTube, né? Estudando os algoritmos, eu percebi que existe uma enorme diferença entre no alcance do vídeo longo e do vídeo mais curto, o vídeo com mais de 10 minutos e o vídeo com menos de 7, 8 minutos. Eu falei, cara, eu vou fazer o contrário agora, eu vou pegar esses pedacinhos picadinhos e vou juntar em episódios completos, né? E vou jogar no ar. E fiz isso, e deu muito certo. Eu peguei tanto esse primeiro piloto quanto os que eu tinha lançado para o site, só que eu juntei e coloquei como um episódio só, cara, como se fosse uma história completa. E aí o sucesso foi tão grande que eu comecei a fazer no YouTube, quer dizer, fazer para o site e para o YouTube, né? Porque agora eu faço para os dois, eu penso sempre em multiplataforma, e essa está sendo a estratégia. Eu lanço capítulos dentro da possibilidade da nossa equipe, que é 2, 3 minutos dia. Quando a gente termina uma temporada aí de 6 capítulos, por aí, eu faço uma cena inédita de mais 1 minuto, junto tudo num episódio longo, e a cena inédita para convidar o cara que já viu a ver de novo. E é esse que tá longo que vai ser o que vai ter mais audiência no canal. Mas assim mesmo, não existe regra absoluta, porque tudo depende desses algoritmos que são indecifráveis, cara. Tem mês que eles são uma coisa, são indecifráveis. Mas assim, realmente essa é a diferença, eu acho que diria que a maior diferença é essa. Eu fico impressionado de ver como Spin e Fimose, que é um negócio que eu criei em 2000, cara, em 2000, tem público hoje em dia, as pessoas estão entendendo eles, né? Tá virando Malhação quase. Que é a única série que continua. Não acaba. Na verdade, a gente é muito cruel com nós mesmos aqui no Brasil, né? Porque se pensar que os Simpsons estão no ar há mais de 20 anos, sei lá, 25 anos, né? E o Bart continuou com 11 anos, ninguém enche o saco. Agora, pô, eles não vão pra faculdade, eles não vão se casar, eles não, sabe? A nossa lógica é a lógica da novela, que tem que ter começo, meio e fim, né? Não é a lógica do desenho que se renova. Tanto que o Só Levando, eu me percebi caindo na armadilha de fazer os personagens progredirem, sabe? A Suelen, que sempre foi a prostituta que mentia que fazia medicina, de repente entrou pra medicina.
Aí agora eu tô dando uma consertada. É mais ou menos uma coisa meio Marvel, assim, um reboot, sabe? Homecoming, né? Eu dei um jeito de dar uma... Na próxima temporada que eu comecei a escrever, a gente já tá animando a primeira, deve entrar agora na última semana de julho. Eu vou dar uma consertada, vou botar ordem nisso, sabe? Vou voltar as coisas um pouco ao que eram, porque senão você vai perdendo o controle, cara. A história vai ficando muito complexa. Também passa a exigir de quem assiste um conhecimento do universo dos personagens muito gigante, né? Sim, sim. Você, sim, não, porque o Coisa Ruim ficou com a Consuelo no capítulo tal. Eu mesmo vou me esquecendo dessas coisas, né? Aliás, eu vivo dando esse tipo de bandeira. Maurício, pô, como é que você pode... O Lesado, um personagem que eu tenho, que se chama... eu adoro o Lesado também. Se chama Eduardo Diego Arnaldo. Por quê? Porque... Um dia eu precisava botar um nome nele, eu pensei, Diego Maradona Arnaldo Batista, né? Diego Arnaldo. Aí um cara me escreveu, falou, cara, mas ele não chama Eduardo? Na primeira vez que você mostrou ele, em 2001, ele se chamava Eduardo? Eu falei, putz, agora ele é Eduardo Diego Arnaldo. Se aparecer algum outro que eu chamei ele de Rogério, ele vai ter que chamar Rogério Eduardo Diego Arnaldo, né? Mas isso vira... É que nesse caso específico combina muito com o personagem. Na verdade, ele errar o próprio nome. Ele não sabe o próprio nome, né? Ele não sabe. Não, ele sabe. O problema dele é com memória recente. Ele tem uma excelente memória, assim, embora ele confunda realidade com fantasia. O problema dele é memória recente. Esse é a perda que ele tem, memória recente. Mas ele sabe. Tanto que entre os muitos projetos que eu tenho um projeto de quadrinhos em 4 mãos para desenvolver, que deve ser com o Tony, que trabalha comigo, o Tony, que eu já falei dele, que vai ser como que o Lesado ficou lesado. Só que eu quero fazer isso em história em quadrinho, não em desenho animado. Uma ideia que eu tenho pensado, que seria uma volta minha à arte gráfica, entendeu? Então, não só feliz de fazer uma animação por dia, você ainda quer se enfiar em outros projetos, é isso? Cara, não... Essas coisas conduzem a gente. É o que eu tô te falando. Tem coisas que às vezes eu acordo com o meu dia completamente... A arte é uma merda nesse aspecto, cara. Você acorda com o dia totalmente programado pra fazer isso e aquilo. De repente vem aquela ideia. Ainda mais eu que também gosto de música. Me vem uma letra na cabeça. Se eu não largar tudo e registrar aquilo, eu jogo aquela ideia fora, entendeu? Então, assim, não tem muito... A gente fica meio que à mercê disso. É bem complexo. A coisa mais difícil de tudo que eu faço é ter que fazer o lado direito e o lado esquerdo do cérebro conversarem de forma coerente, sabe? Porque eu tenho que cuidar disso aqui, cuidar de contratos, cuidar de, né? Nesse momento estou desenvolvendo projetos, eu estou fazendo charge corporativa, um projeto de televisão que eu não posso falar porque tem confidencialidade, mas com um grande nome, que é uma coisa meio reality. Tenho meu contrato com a Globo, contrato com o UOL e estou no YouTube. E ao mesmo tempo, todo santo dia eu crio sozinho, né, cara? Crio e faço todas as vozes, então é pesado nesse aspecto. Eu tô aqui no sábado trabalhando aqui, eu tô metendo bronca aqui Você não para nem um dia? Paro. Eu parava sábado e domingo, mas aí, por causa disso tudo, na verdade, por causa disso tudo, eu e a minha esposa montamos uma escola de programação e robótica para criança e adolescente, né? Que demais! Não, mas ela é a gestora, eu sou só sócio investidor e dou a cara pro projeto e tal. Mas assim, eu vendo essa queda da capacidade cognitiva do público jovem, vendo que o Brasil não está preparando as crianças para esse futuro tecnológico, né? Eu comecei a me especializar nisso. Quando eu vi, eu estava fazendo palestra sobre isso. Tem feito também no Brasil inteiro. Eu estou indo para BH agora na semana que vem, em Goiânia. Devo ir para Curitiba em agosto. E eu falo dessas coisas. Esse universo da tecnologia e de internet começou a chamar muito a minha atenção, né? E é muito estranho quando você pensa assim, isso é dado, tá? Não é viagem, né? Viagem na maionese, não. Que 65% dos empregos dos próximos 20 anos ainda não foram criados, eles não existem. A inteligência artificial está botando um ritmo de velocidade nas transformações que você pegar seu filho de 10 anos e botar para estudar na escola convencional, para ele ser médico ou advogado, não vai garantir que ele vai estar empregado, porque a gente não sabe que tipo de médico ou advogado o mercado vai precisar daqui a 20 anos, se é que vai precisar, né? Sabe?
Aí eu fiquei com essa angústia e tal, e a minha esposa, que na época estava com um projeto para montar uma escola, ela morou no Japão 5, 6 anos, né? É o meu segundo casamento. E ela tinha vindo do Japão, onde ela trabalhou com educação lá no sistema Pitágoras, lá com brasileiros. E ela viu o sistema educacional japonês e falou, cara, eu vou montar uma escola infantil aqui em Uberlândia. E aí, cara, a gente falou, não, vamos fazer uma coisa diferente, vamos procurar alguma coisa ligada à tecnologia, porque eu acho que é o que rola. Eu achei uma franquia, né, que tem várias unidades no Brasil e peguei a unidade local daqui, entendeu? Mas eu nem sei por que eu vim parar aqui nessa conversa. O Carlinho tá maravilhoso. É aquela questão do começo e fim que você comentou que muitas coisas não tem. Eu sinto que a sua vida com o Charges é meio isso, né? Você pensa num dia acabar, terminar? Tipo, terminei o Charges. Você pensa nisso? Eu tô pensando aqui que assim que terminar esse podcast, eu vou jogar na Mega Sena acumulada, né? E aí eu fico pensando, de vez em quando, nesse raro momento, assim, que é bonito, assim, entre o momento que você joga e a Mega Sena, que é aquele fio patético de esperança, que a sua chance é ridícula, mas você fica bilionário por algumas horas na sua fé interior. Eu fico me perguntando o que eu faria, cara. Eu acho que eu diminuiria o ritmo, mas, e muito provavelmente, assim... Uma coisa vamos deixar bem claro, que eu vou falar uma coisa que eu nunca disse pra ninguém, mas assim, agora eu acho que eu posso dizer isso com toda clareza. Não existe mais o Charges, né? O site hoje em dia, ele tá lá, ele tem o público dele, mas eu penso no meu material hoje como multiplataforma. E eu acho que qualquer criador em qualquer área, se você estiver pensando em quadrinho, se você tiver mesmo desenho animado, o que você for fazer de material gráfico, você tem que pensar em multiplataforma. Tem que pensar. Porque as pessoas não estão mais presas a nenhum tipo de plataforma, né? Você pensar assim, eu tenho um site. Não tenho um site. Eu produzo animação. Essa animação pode ser disponibilizada por streaming no Netflix, pode ir para TV por assinatura, enquanto elas ainda existem, estão acabando. Pode ir para o YouTube, pode ir para aplicativos, assim, para um monte de lugares. Quem faz quadrinho, por exemplo, pode imprimir em papel do modo tradicional, pode animar o quadrinho, que é uma proposta que está crescendo bastante, que tem dado uns resultados legais. Com a tecnologia ficou mais fácil fazer isso. Fazer um material próprio para tablet. Enfim, quando você vai desenhar um quadrinho, você não vai se preocupar se você vai imprimir ele em papel couché ou se ele vai para o tablet. Você tem que pensar... É claro que isso exige adaptações, talvez, né? Se você quiser, por exemplo, não, eu quero que a minha arte seja apreciada de tal e tal forma. Esse é um direito seu, né? Até pelo tamanho do desenho, pela qualidade de impressão. Você não quer que o cara fique enfiando os dedinhos, dando zoom para ver o acabamento, né? Então, é melhor você faz a prancha grande e reduz no fotolito e faz... Fotolito nem existe, mas... E faz a... Na impressão digital, você reduz e faz lá, pá, né? Mas você vai estar limitando o alcance, porque você vai estar na dependência de pessoas que têm dinheiro para comprar e o fetiche do papel, que está cada dia menor, né? Cada dia menor. Então a gente, como criador, como produtor de arte, a gente tem que pensar mais na gente como criador e menos nas plataformas que vão distribuir nosso material. Até porque, como a gente... eu até falei disso, acho que é disso que eu estava querendo dizer lá atrás quando eu citei a escola, eu lembrei. É que nesse mundo de mudanças rápidas, cara, que a gente não sabe como é que vai ser o futuro, o que você tem que fazer é se garantir naquilo que você faz, pensando na máxima flexibilidade possível de acesso das pessoas àquilo que você faz, sabe? Essa para mim, é a grande preocupação. Por isso é que eu acho que a coisa acabou dando certo também certo em termos, né? Não sou o Whindersson, né? Eu fiz o Toby entrevistando o Whindersson hoje, fui ver, o cara tá com 30 milhões de inscritos, né? E eu tô aqui comemorando, porque eu acho que mês que vem eu chego a 1 milhão, tô com 940. Poxa, mas é muita coisa. Mas cara, você pega o Nando Moura, que até me processou, liga lá o celular dele e fica falando um monte de besteira lá e 2 milhões e 300 mil seguidores, cara, entendeu? E quando ele vê que ele... E ele faz uma coisa... Aí, mesmo o meu opositor, né? Eu vou colocar assim, porque ele me processou por questões de treta de Twitter. Mas esse Nando Moura, por exemplo, comentarista político, o que ele faz? Ele é pró-Bolsonaro, direita conservadora cristã, aquela coisa toda. Mas quando ele vê que a audiência tá caindo, aí ele arruma uma treta com o Whindersson, ou com o Felipe Neto, ou com o Mamãe Falei, ou com não sei quem... Porque é a treta que rende o view, entendeu? Aí ele dá aquela... É como se você soprasse a brasa
da churrasqueira, sabe? Sim. E é mais ou menos o que quando eu entrei no YouTube pra crescer rápido, pra você ver como é que realmente foi um ano ruim, eu sou azarado. Eu falei, cara, já sei, eu vou explorar clickbait. Porque eu tenho um monte de desenho animado com mulher de sutiã e calcinha. Então eu vou tacar clickbait aqui, não mentirosos, assim, não é clickbait de não vai ter aquilo que você viu no desenho, né? Porque, na verdade, clickbait é isso, é você pegar, atrair o cara e o que você prometeu você não entrega. Mas não, a Suelen, minha personagem só levando, é prostituta. Eu tenho 200 cenas da Suelen na cama. E eu percebi que se eu boto a Suelen na cama na thumbnail, eu consigo 10 vezes mais audiência do que se eu botar o Bezerra, que é o pai dela, com o bico de fora, com a camiseta regata. Mas aí eu dei tanto azar, cara, que logo depois, eu tinha acabado de entrar, veio o PewDiePie, e fez aquela brincadeira de mau gosto e veio o chamado Adpocalypse, né, do YouTube, que começou com essa conversa do Family Friendly. E que as empresas retiraram vários investimentos também. Aí, cara, me deram desmonetização em massa, num monte de Que timing, né? Não, meu timing foi perfeito, meu timing, entendeu? Agora, eu tô nessa luta. Ontem foi até engraçado, porque aí vem agora. Olha, eu acho que isso é alerta pra todo mundo que tá nesse mundo aí, pra todo mundo que produz. O que vem por aí ainda é pior, cara. O YouTube anunciou uma ferramenta nova, não sei se vocês estão sabendo, de copyright. Vocês viram essa? Não. Recentemente? Não. Agora, tem 3 dias. Caraca, que vai ser assim. É uma nova ferramenta de copyright, que é o seguinte, ele já vai automaticamente saber se alguém tá repostando uma coisa sua, tá? Então assim, você fez seu podcast agora, subiu, tá o podcast. Aí, seu podcast tá bombando, um cara cata seu podcast, sobe ele de novo. O YouTube vai automaticamente, sem você precisar sacar nada, falar, opa, esse podcast é do fulano, vai te notificar para você tomar as providências possíveis. Ele vai passar a ser ativo nessa operação. Uhum. Agora, onde é que está o grande erro disso? Muitas pessoas comemoraram, falaram, que legal. Uhum. Onde é que está o grande erro disso? E a grande sacanagem disso é que passa a privilegiar quem posta primeiro. No meu caso, que tô desde 2000 na internet e entrei em 2017 no YouTube, são 17 anos de postagens de pessoas que roubaram meu material, postaram antes de mim, e que agora, se o YouTube for passar um pente fino e for ver quem é o dono do material, vai achar que o dono do material é o pirata que postou meu material primeiro. Mesmo você sendo certified e esse tipo de coisa? Mesmo sendo o quê? Certificado, ter aquele selinho de certified official. Não, isso quer dizer nada, cara. Quer dizer nada, só quer dizer que você tem mais de 100 mil inscritos. Só quer dizer que você tá monetizado e tal, que você tem... Agora, a ferramenta que me serviria era o Content ID. Ela tem que partir do meu universo, não do universo dele. Assim, tem que pegar o meu canal varrer, achar e exigir a notificação. Não é eu na unha e nem é eles por ordem de postagem, cara. Então, porque isso que... Olha como eles são maquiavélicos. Onde é que tá o grande negócio desse? É que aí obriga você a postar primeiro no YouTube, entendeu? Quem tem canal no Vimeo, no Dailymotion, vai primeiro postar no YouTube. Porque vai falar, se eu botar lá no Dailymotion alguém postar no YouTube, eu vou ter que explicar pro YouTube que o desenho é meu. Entendi. Sacou? Saquei. Eu vou parar de falar, eu tô técnico demais, Não, mas é importante, assim, isso tem muita sinergia com o nosso... Eu vou responder a perguntas agora, eu falo muito sozinho. Olha, isso aqui é um papo, relaxa. Não tem... O pessoal gosta quando a gente... Mas eu vou ficar em silêncio agora. Vou criar um silêncio constrangedor pra ver se tem alguma pergunta aí. Cara, eu tenho uma pergunta relacionada a um pouco isso que você tava falando. Não sei se você quer mudar de assunto, mas... Eu adoro esse assunto. Porque é o seguinte, né? A galera que acompanha a gente, tem muita gente que gosta de animação, né? De área de arte, também tem interesse em, sei lá, YouTube também, né? Qual que seria, hoje, com toda essa experiência, bagagem que você tem de ter se ferrado tanto assim, com a plataforma, quais são, na sua opinião, assim, as melhores dicas, então, para quem está querendo ingressar nesse universo de animação também? Então, vamos voltar àquilo que eu falei sobre multiplataforma, né? Uhum. A gente está vivendo um mundo tão surreal que... o vlogger, que é aquele cara que fazia o vlog, que ligava a câmera e falava, né?
que é uma derivação da palavra blogger, que vem de blog, virou youtuber. Ou seja, ele se confunde com o nome da plataforma. Olha que absurdo. Doideira, né? Então, assim, é a mesma coisa de você pensar... É o único paralelo que eu consigo achar é quando você fala assim, fulano é global, né? Quer dizer, é da Globo, trabalha na Globo. Mas ninguém fala, o que você é? Eu sou global. Ele falou, eu sou ator. Agora, o cara se identificar como youtuber, ele já tá cometendo um grande erro. Então, o primeiro conselho que eu daria pra você que faz desenho animado e que quer entrar no YouTube é assim, você não quer entrar no YouTube, você quer levar seu desenho pras pessoas pela maneira mais prática, mais eficiente, o estándar do mercado, que neste momento é o YouTube. Parece que é uma bobeira, mas essa perspectiva muda totalmente a sua visão do que você está fazendo. Você volta a se colocar no centro, entendeu? E você fica mais aberto a pensar o seu produto em outras plataformas quando começa a dar problema no YouTube, né, por exemplo, por exemplo, se quem investiu a carreira no Orkut, hoje deve estar bem arrependido, né? Então, assim, a gente não... Então, assim, o que você diria para alguém que está começando no YouTube? Eu falaria, cara, não pense assim, estou começando no YouTube, eu tenho um projeto de animação, eu quero levar isso para as pessoas da melhor forma possível. De repente, aquilo que você faz nem é, apesar de não haver monetização nas outras redes sociais ainda, o Facebook foi interrompido nesse processo, ele ia começar a monetizar conteúdo, mas aí ele foi interrompido pelo escândalo nos Estados Unidos da Cambridge e tal, da influência nas eleições, que levou o Mark Zuckerberg a depor no Senado e tal, e ele resolveu que agora ele é uma rede social de pessoas, né, de você desejar feliz aniversário pra vovó, não é mais coisa de fanpage. Então, assim, a primeira coisa que eu digo, fanpage no YouTube, no Facebook, já era, vocês sabem disso. Fanpage acabou, despencou, acabou. Eles não querem a gente lá. Eles se arrependeram de ter levado a gente pra lá e é como se eles falassem todo dia, vão embora daqui, ou então me pagam. Impulsione seu post, né? Uhum. Então, assim, não pense na plataforma, cara. Pense no trabalho que você vai fazer, sabe? Hoje tem esse espírito colaborativo que é muito mais fácil à distância, inclusive. Isso que a gente tá fazendo aqui, né? Cada um no lugar do Brasil, a gente conversando e trocando ideia e fazendo um podcast. Você pode fazer isso em qualquer área, né? Eu não pensaria em YouTube só, não. Eu pensaria em projeto para Netflix. Eu ia dar uma olhada em editais de Ancine, sabe? Eu ia olhar isso tudo. Que eu hoje, talvez não tenha nenhum foco, nem a energia para me voltar para isso neste exato momento. Porque a minha agenda tá cheia. Porque eu cheguei antes, fiz um monte de coisa, né? Eu tenho essa escola, eu faço as palestras, eu tenho os recursos que eu já recebo dos meus parceiros comerciais, eu me mantenho. Mas eu fico me imaginando começando hoje, eu não sei se eu faria da mesma maneira, né? Claro que não. Eu não sei se um bom começo é simplesmente chegar e fazer 4 desenhos animados e abrir um canal no YouTube com 10 inscritos e começar a ficar mendigando inscrição e like pelas redes sociais, sabe? Até porque talvez o que você faça tenha mais perfil de Instagram ou de Twitter, não sei, né? E em cima disso aí, você descobrir outras maneiras de monetizar essa coisa, de tentar... porque também contar que o YouTube, o Google vai botar o dinheirinho na sua conta, que você vai ser visto pra caramba, é outra coisa que tá acabando, cada dia diminuindo mais, né? Então, eu vejo, nesse aspecto, sou bastante pessimista, um começo pensando, assim, em... Aquele sonho que a gente tinha, sabe? De falar, olha, que legal, a democratização dos meios realmente fantástico, você pensar que você não precisa de um canal de TV, de um grande estúdio, a logística é mais fácil, a entrega é mais fácil, tudo é mais fácil. Mas, em compensação, tudo ficou menor, né? Tudo tá pequeno agora. Porque as grandes produções caras... Aquelas que são o Game of Thrones ou novela da Globo, continua na mão dos gigantes, né? E você vê um movimento do mercado que distribui esses vídeos para se tornar eles próprios produtores, né? A gente também, que é outra coisa que é bem preocupante, quando você vê a Amazon lançando a Amazon Prime, né? O YouTube já lançou o YouTube TV, não demora muito. Ele já tem produções próprias, o YouTube acabou de lançar produção própria, fez um teste, eu esqueci qual era o produto, mas é uma série. Aquela série baseada no Karate Kid, né?
que é uma produção sim. do YouTube, Uhum. assinada, que nem o Netflix, né? Né? Então eu pensaria assim, o conselho que eu daria assim, não, cara, não pense em canal no YouTube. Hoje eu estou no YouTube, eu não sou YouTube. E tô porque eu sou obrigado, porque eu odeio o YouTube, cara. Eu brigo com o YouTube, eu xingo o YouTube. Eu xingo muito no Twitter. Porque eu acho uma puta falta de sacanagem, que eles fazem comigo. Então eu xingo muito no Twitter. Ontem, 3 da manhã, o time YouTuber me respondeu com um script. Você pode entrar no meu Twitter que você vai ver lá. Sim, você parece se adequar ao perfil do não sei o que lá, sabe? Uma conversa de script, de uma coisa que eu já tentei 4, 5 vezes. Eles não estão nem aí pra esse mercado, cara. Eles não ouvem o Felipe Neto, vão me ouvir? Eles não ouvem o Felipe Castanhari do Nostalgia, são caras que nasceram dentro do YouTube, foram garotos propagandas do YouTube, ajudaram a plataforma a crescer, foram para as festas, foram conhecer a sede no Vale do Silício, e tudo lindo, maravilhoso. Esses caras não tem moral nenhuma. Imagina eu. Agora que os caras devem estar começando a olhar assim e falar... É por isso que eu acho que esse 1 milhão vai fazer um pouquinho de diferença, porque os caras, quem é esse cara aí com 1 milhão, né? Aí que eles vão se tocar, o que tá acontecendo, né? Toda a história que tem por trás dessa minha longa trajetória de luta, né? E contra eles, principalmente, que é o meu maior inimigo na internet. Então, eu durmo com o inimigo toda noite, né? Eu tenho que... Doideira, né, cara? É verdade. É muito louco, mas é a pura realidade, cara. É pura realidade. Se for seguir as regras estritas do YouTube, eu tenho... Cara, total... Eu acho assim, eu só não digo que é uma causa ganha porque não dá pra confiar na justiça e eles têm dinheiro demais. Seria uma coisa... É por isso que eu evito o embate jurídico. Mas eu tendo prova de que eles me negaram dinheiro e deram dinheiro sobre meu trabalho pra terceiros, como eu tenho prova, cara, até hoje tem material monetizado pirata. Se você escrever Maurício Ricardo, entre aspas, no YouTube, vai aparecer o link pro meu canal e depois um monte de post pirata. Faça o teste, assim que você desligar aqui que você vai ver. Assim, é uma coisa absurda. É coisa com 10, 20 views, sim, mas tem coisa com 1 milhão, com 700 mil views. E como eu não tenho acesso a isso, porque também a ferramenta de busca é deles, né? Vou eu saber. Eu sei que assim, se você bota Charles Maurício Ricardo, aí tem 50 mil resultados, e eu tenho só 1.400 animações postadas na plataforma, é algo muito estranho, né? Tem alguma coisa meio discrepante aí, né? Não é? Maurício, você consegue imaginar na sua cabeça como seria um cenário justo, um cenário assim, que você acordasse feliz e com uma vontade de cantar uma canção, toma até um Yakult antes do café da manhã, assim, de feliz? Você consegue imaginar um cenário? Eu tomo Yakult, eu canto a canção, porque assim, essa é uma grande questão, sabe, existencial, que não responde a sua pergunta. Eu vou chegar lá, porque você está me perguntando isso do ponto de vista da plataforma, o que é que eles poderiam fazer. Mas eu vou te dizer o segredo para eu estar aqui até hoje. É eu nunca ter me deslumbrado, jamais, sabe? Eu moro na mesma cidade, são os mesmos amigos, a minha rotina não muda eu estando bombado ou não estando bombado. Eu já tive gangorras de sucesso, assim, são 18 anos de gangorras, de altos e baixos, e assim... Isso, eu tenho uma família, eu sou centrado, meu negócio é a minha cervejinha do final de semana, tocar rock, faço cover de Pink Floyd, de Queen, umas coisas que eu faço por farra, que eu não ganho dinheiro também, mas me divirto pra caramba, tenho banda cover, tenho um estúdio de ensaio, essas coisas que eu curto fazer. Então, assim, esse é mais uma dica que eu dou pra quem for entrar nessa. Cara, você tá entrando num terreno pantanoso, que é o mundo da fama. E o mundo da fama é cruel pra caramba. Muito pior do que as pessoas pensam. Mas em termos de YouTube, eu só queria o que é meu, cara. Sabe? Vou parafrasear aqui uma música de um amigo meu chamado Flávio Santiago. O que eu quero não é muito, o que eu quero não é pouco. É só a justa medida, né? Entendeu? Sim. O que eu quero é o seguinte, se lá em 2011 tivessem me dado Content ID, cara, a minha vida teria sido outra. Uhum. Se tivessem me dado esse Content ID, agora, eu pedi ao longo do ano, desde que eu entrei oficialmente, 4, 5 vezes, porque eles negam a cada 2 meses. Ah, entendi. Se tivessem me dado isso em 2017, eu teria feito muito mais receita com os meus vídeos. Eu teria feito muito mais coisa. Eu teria conseguido muito mais, né? Uhum. Se eles tivessem algoritmos que levassem em consideração a complexidade da criação, não a minutagem e o tempo que você está prendendo a pessoa só Pois lá, a minha vida seria outra. Porque eles não estão nem aí se é um minuto que demorou 20 horas para ser produzido
ou se são 20 minutos que o cara gravou ao vivo, e que não tem qualidade nenhuma para ir para televisão, por exemplo, ou para qualquer outra plataforma, né? Então, eu sei que a precariedade do meu material, porque é feito com muita dificuldade. Então, assim, eu tenho plena consciência do que é uma animação complexa, frame a frame, bem feita e tal, com uma equipe gigante, e o que é o que eu faço, que é um trabalho autoral. Tanto que eu chamo de charge. Quando eu incorporei esse nome, que é de jornal pra cá, porque é um trabalho autoral. Eu pensei em charge por ser um trabalho autoral, né? O legal é você ter a consciência de como isso é feito. Porque aí você valoriza. A pessoa que procurar um desenho animado e for ver o Só Levando, vai me achar muito tosco perto do Simpsons. Mas se entender que é uma equipe de um cara com mais 2 assistentes, e que esse cara fez todas as vozes, criou todos os roteiros, sonorizou, em alguns casos até compôs a trilha, mixou, editou, masterizou, putz, né? É isso que eu acho que é o legal. Sim, claro. É só isso que eu pedi pra essa plataforma, que o respeito ao meu trabalho, né? Me ajudar a combater pirataria e remunerar o que é meu. Sim, entendi. Há 18 anos você tá ali na linha de frente com a sua lança ali, levando todo mundo. E eu queria te perguntar se nesses 18 anos você já cogitou delegar as coisas que você faz? Ou se sempre foi uma coisa muito particular sua, assim, que você gostaria de continuar fazendo? Então, se eu tivesse uma estrutura... imagina que, por exemplo... Porque eu tô me redesenhando, é meio recente, tem muitas perguntas que estão em aberto, sabe? Apesar de eu ter 18 anos, foram 18 anos relativamente plácidos, onde eu fiquei no conforto do meu casulo, do meu website... e do meu parceiro de conteúdo, que é o UOL. Na hora que eu me aventurei pro YouTube, eu tive não só que provar pro UOL que eu tinha audiência, né? Isso foi muito bom pra mim. Isso, porque isso é mais importante, a relevância. Mas, por outro lado, eu tô me redesenhando há menos de 2 anos, 1 ano e meio, no máximo, né? Que eu tô me redesenhando. Então, eu acho que para eu poder delegar, eu primeiro tenho que ter escala. É aquela história, se eu chegasse e conseguisse parceiros... Nesse momento, a primeira parceria que eu estou buscando, inclusive, não é nem coisa que eu pensaria em buscar, isso já está acontecendo. É que eu ainda não consegui achar, tive bem perto em algumas situações, mas um parceiro onde eu conseguisse compor isso. E não por eu ser uma pessoa difícil, mas é porque os contratos, as implicações, as complicações que tem por trás dificultam. Mas seria um parceiro para viabilizar essa distribuição multiplataforma, sabe? Ou uma em forma de network, ou de emissora de TV, ou sei lá o quê. Porque eu fico vendo o seguinte, cara, numa boa, vou fazer essa pergunta para vocês, eu tenho autocrítica, eu sei que quando as minhas coisas são toscas, mas eu acho que o Só Levando caberia no domingo, 10h30 da noite da Rede TV, ou da Band. E não tem nada no ar. Eu acho que se um cara estivesse zapeando numa TV aberta e caísse no Só Levando, depois do Fantástico, por exemplo, né? Com o custo que o Só Levando tem, que é um custo muito barato, cara, eu tenho certeza, quase absoluta, de que o Ibope que eu ia conseguir com aquilo ali manteria a produção. Eu poderia pensar, sim, aí sim, para as próximas temporadas, em ter mais roteiristas, em contratar dubladores e tudo mais, mas nesse momento é muito complicado. Então é nisso que eu tô focando. Eu volto àquele discurso do multiplataforma, que é o que eu acho que todo mundo que estiver ouvindo aqui, que for realizador, deveria estar atento ao que eu estou dizendo aqui, sabe? De pensar em termos de multiplataforma, não pensar... Quem faz isso muito bem, por exemplo, a turma do TV Quase, que é o pessoal que faz o Choque de Cultura, o Falha de Cobertura, porque eles estão na MTV, eles estão na internet, eles estão no UOL, eles estão num monte de... Sabe? Isso é muito legal. E é bem libertador, né, Maurício? Libertador pensar assim. É legal. Seu conteúdo não tem dono, o conteúdo está no YouTube. Agora, a gente que trabalha com arte, né, nós todos que estamos aqui, a gente tem um problema muito sério, né? O YouTube hoje, ele é desenhado para ser muito eficiente para profissional de stand-up, né, cara? Aí é o melhor dos mundos, porque você faz o seu videozinho, mesmo que você não ganhe muito, você fica famoso o suficiente para encher teatro. E aí você ganha dinheiro enchendo teatro, né? Já é um pouco mais complicado quando você fica famoso no YouTube e vai tentar vender gibi ou vender DVD, que nem existe mais, né? Então, a nossa situação é um pouco mais complicada. A gente ficou mais desamparado sem a estrutura de editora, de tudo, sabe? O mundo virou um grande fanzine, essa que é a verdade. O YouTube é um grande fanzine. Ao mesmo tempo que é libertador, né? A gente ter poder de distribuição, é estranho que
A gente não tem um suporte muito grande, né? A gente meio que fica à mercê. Não, é libertador, mas é aquela história. Bom, vamos pensar eu que gravei um disco nos anos 90, tá? Pela BMG Ariola. Essa é uma das muitas coisas que as pessoas não sabem sobre mim. Eu tive uma banda de rock, né? Nos anos 80 e no início dos anos 90 eu gravei um disco no Rio. Naquela época, cara, você tinha que ir até o Rio para gravar um disco. O que eu faço hoje no meu computador doméstico. Você faz isso num GarageBand, né? Você tinha que ir até o Rio, porque o estúdio multitrack para gravar com 24 canais só tinha Rio e São Paulo. Você tinha que pegar aquela fita master, fazer uma matriz de disco de vinil. Aquele disco de vinil ia entrar num caminhão, ia ser distribuído para as lojas e para as rádios. As rádios, você tem que distribuir dinheiro e cocaína pro DJ tocar a sua música. Aí, se você desse DJ e cocaína pro DJ, a música tocar, aí o cara ia até a loja com o dinheirinho dele, ia comprar o disco pra ele ou pra dar de presente. Hoje, teoricamente, você pega o seu GarageBand, seu set de DJ, o seu negócio de funk aí, você mesmo grava em casa, você distribui, entra no site, por exemplo, da OneRPM e distribui por lá. Você não tem que registrar a música igual tinha, nada. Qual que é o problema? O problema é que ninguém tá fazendo nada para sua música aparecer. Então, não adianta você ter liberdade se ninguém vai ver, né? Adianta você... Aí você fica aquele cara na esquina com o chapéu e o violão. Eu tô usando essas figuras de linguagem, mas pra você, porque tem um lado libertador, mas por outro lado, cara, ainda é o dinheiro que é a mola propulsora do mundo. Não existe a nova economia. Quer dizer, hoje quem que faz sucesso? Quem faz sucesso na música, por exemplo, é quem tem produtor por trás injetando dinheiro para poder fazer o cara ficar visível. E esse cara, como não se vende mais disco, ele é dono da sua alma. É pior do que a gravadora. Porque a gravadora antigamente, pelo menos, vendia o disco, mas você tinha liberdade de ganhar dinheiro com show. Agora não, o cara pega o artista, ele compra o artista. Em certos casos, compra até a marca do artista, para o cara simplesmente não poder existir sem esse produtor. A Anitta tá numa guerra gigante aí, porque a Anitta tem uma pessoa que investiu nela, fez a carreira dela, da MC Anitta. Na hora que a Anitta estourou, ela falou, não, agora eu acho que eu sou mais processável, romper o contrato, você me processar e obrigar 10 anos na justiça e te pagar, né? Aí eu não tô entrando no mérito de que se a Anitta foi ajudada ou explorada. Isso depende de quem tá dentro da relação específica, porque cada caso é um caso. Mas assim, essa é uma falsa liberdade, porque não adianta você ter acesso à plataforma e não ter view, né? Eu falo isso por muita gente que eu conheço, que é amigo meu, que eu coloco, que eu dou retweet, que eu recomendo, que eu boto o link no Facebook, cara, e que vai 5, 10 pessoas verem. 5, 10 pessoas. Assim, você pensa, pô, aí o cara fala, fiz o Felipe Neto, por exemplo. Felipe Neto, pegou meu negócio, retweetou o Toby entrevistando Felipe Neto lá no Twitter dele. Ele tem, sei lá, deve ter 10 milhões de seguidores no Twitter, uma coisa desse tamanho. É de se pensar que se ele tem 10 milhões de pessoas que gostam do trabalho dele, ele gostou, botou um kkk, falou, que legal, que bacana, e mano, pelo menos, eu imaginava que pelo menos, sei lá, 500 mil pessoas fossem, né, sei lá, menos de 10%, né, das pessoas. Não, cara, eu acho que 100 mil, 50 mil. Quando eu pedi ajuda, que eu entrei pro YouTube, eu cheguei pros meus amigos todos que tinham Twitter e que eram famosos e falei assim, cara, me ajuda aí, divulga meu canal. Um monte de gente famosa divulgou meu canal, mas assim, os caras já me avisavam, Maurício, eu vou botar, mas vão 40 pessoas, 50 pessoas, não vai mais do que isso. Não se transfere a fama, cara. Houve um tempo em que sim, hoje não. Aí eu já não sei se é o algoritmo que breca, se as pessoas são tão bombardeadas desse tipo de coisa que não tem interesse. E vai continuar, né? Eu mesmo me lembro. Qual foi a última vez que você, por exemplo, clicou numa indicação de alguém? Cara, né? As referências acabam sendo podcast mesmo, é o youtuber que você segue, é o cara que você é fã. Mas é legal a gente pensar, né, em relação a esse fluxo que você está dizendo, que as coisas estão em constantes mudanças, né? E aí eu fico me perguntando o que é constante nisso. E o que me vem é o quão verdadeiro está sendo a você mesmo na produção do seu conteúdo. Acho que essa é a única constante. Isso. A única constante. É você ter a... Você ganha escala. As ferramentas digitais facilitaram muito a obra do artista. O artista que se adaptou às ferramentas digitais, ele ganhou um volume de trabalho também, sabe?
horas mesmo de trabalho, o que ajuda muito. Quem tem um emprego diurno e vai trabalhar à noite, hoje ele faz em 4 horas uma página de quadrinhos maravilhosa que ele demoraria talvez uma semana para fazer se ele tivesse na época do aerógrafo, que eu cheguei a viver para ver. Eu não sei nem se vocês sabem o que é um aerógrafo. Sei, né? com certeza. São da área, mas não é, assim, sabe, botar máscara, tem com coisinha de pressão, e aí você errou, aí tem que apagar com tinta branca, sabe? Mas a gente perdeu as pranchas, que eram maravilhosas, que hoje são leiloadas no eBay e tal, né? Mas os originais, né, a gente perdeu. Mas, por outro lado, a gente ganhou escala, né? Então, tudo tem esses dois lados. A gente voltou... Na verdade, o que eu paro e penso é que o século XX foi uma espécie de oásis para o produtor artístico. Na verdade, o artista nunca ganhou dinheiro na vida. Ele sempre dependeu do mecenas. Artista sempre foi um fudido. Aí é o palavrão. Você pensa que o Michelangelo, para fazer a Capela Sistina, ele precisou da Igreja Católica pagar para ele pintar aquilo ali, né? Ele ficou lá pendurado lá e ganhou. E deve ter sido muito pouco. Não acredito que ele tenha ficado bilionário. E ele não pintou necessariamente aquilo que ele queria também, né? Apenas. Não, exatamente. Quer dizer, o cara já estava fazendo... Ele era como se fosse diretor de criação de agência, né? Não era... Não estava fazendo a obra autoral, né? Mas a gente teve esse oásis da indústria do entretenimento nos anos... Na música, especialmente, no século XX, que foi com a invenção... Primeiro, das partituras impressas, né? Que eram vendidas. Aí toda a família investia para a filha aprender a tocar piano. Normalmente era a menina que tocava piano. E tinha um piano na sala. E aí ela tocava as músicas. Então ela comprava a partitura, né, da música. Aí depois veio o gramofone. Com o gramofone aí começa a indústria do disco tal qual a gente conhece. Aí veio o cinema, Hollywood, TV e tal. E todo mundo... Veio uma elite ganhando muito bem, gente muito famosa, inspirando outras pessoas a seguirem o mesmo caminho, porque também ninguém quer fazer nada para não ganhar dinheiro, né? E a arte, hoje é muito difícil a gente saber até que ponto a gente quer ser artista porque a gente ama ou porque a gente ama os artistas que a gente admira, né? É muito difícil, mas existe uma diferença existe uma sutileza aí que é importante a gente saber. Eu gosto de desenhar, de me manifestar, ou... Eu sou inspirado pelos meus ídolos, as pessoas que eu vi, e eu quero também que as pessoas vejam e admiram minha arte, como veem e admiram a arte dele, né? Mas se você pensar mesmo ao longo da história da humanidade, pra gente que trabalha com artes gráficas em geral, foi um oásis mesmo, um oásis, cara. Então, assim, é uma coisa que está sendo reinventada. E eu não sei se a gente vai voltar aos dias de glória, sabe? Não sei mesmo. Se a gente vai voltar a ter a possibilidade de ganhar, ter acesso de escala de público e ganhar dinheiro no nível que a gente ganhava antes. Talvez sim, dentro dessa lógica multiplataforma. Mas aí você vai estar sempre dependente de terceiros. Então aí essa evolução que a gente está falando acabou não existindo, né? Você tá entendendo? Eu entendo. Deixa eu tentar. Não, eu fui meio complexo. Eu quero dizer o seguinte. A liberdade é linda, mas ela ainda não se viabilizou financeiramente sem o meio bancando você ainda. Sim. Pode ser a Globo, pode ser o Netflix, pode ser a Ancine, pode ser o YouTube. Mas a gente ainda depende de estar enquadrado na necessidade de mercado daquele meio que está te mostrando. Então, a liberdade plena ainda não existe, sabe? A não ser projetos tipo Catarse, que você faz... Mas assim mesmo, como é que você atingiu esse público? Teve uma enorme caminhada para chegar até ele, né? Sei lá. Não, é interessante. Um exemplo que eu gosto de pensar é da família Médici, que entra naquela questão de mecenas. Eu acho que eles são os pais fundadores dos mecenas. Sim. Né, que eles pegavam e financiaram as tartarugas ninjas, né? E eu acho que eles tinham até um pouco mais de liberdade, assim, pra criar naquela época. Mas eu falo assim, uma coisa que eu gosto muito de hoje é que a gente tem muita variedade, né, Maurício? Muita variedade de formas de se expressar que não existiam antes, né? Isso é uma coisa tão valiosa, tão boa de... É legal, mas vamos falar sobre isso. Me fala você um pouco aí sobre isso. Hoje, além das plataformas diferentes que a gente tem, né? Das maneiras de a gente se expressar, a gente tem uma variedade tanto de acesso a coisas diversas, como de formas que isso é feito. Então eu acredito que a arte ela tem evoluído de uma maneira bem interessante, né? E inclusive a ascensão de maneiras criativas da gente ganhar dinheiro tem se mostrado uma coisa bem, bem interessante, bem eficiente, né? Gosto muito de ver, por exemplo, o pessoal fazendo stream no Twitch, o Patreon também, a questão do Catarse, mas eu entendo o que você quer dizer, que assim, sempre tem um intermediário, né? Mas é uma coisa meio complicada, né? Eu não consigo imaginar
um cenário onde a gente seja 100% independente, porque tudo tem interdependência na vida, sabe? Então, sabe o que me incomoda nisso? É por isso que eu até quis te ouvir pra ver se a gente tava na mesma página. O que me incomoda um pouco nisso é que quando esses sistemas, assim, tem uma coisa meio de mendicância, sabe, cara? Me dá $5 que você faz tal coisa. Sabe, se você ganhar $10, eu te dou um desenho extra. Se você me der $20, eu boto seu nominho. Assim, cara, o cara não tá indo ali e fala assim, putz, trabalho do caralho, vou comprar esse negócio aqui. A gente ainda fica na dependência de... Então, não é ego, não é porque é humilhante, não é vaidade, nada disso. Mas é uma questão de dar um cenário de insegurança mesmo, né? Porque aí você faz um projeto super legal. No próximo, se você não agradou com aquele, ou... A vida é muito curta, né? Tá difícil, cara. Eu fico pensando assim... Pensa na música, por exemplo. Quantas bandas estouraram no seu terceiro álbum, né? Quando a indústria do disco bancava os caras na produção, porque fazia um contrato, confiava no talento do cara e segurava o cara lá, né? E nem todas as bandas. O Queen, por exemplo, fazia sucesso no quarto álbum. O Led Zeppelin fez sucesso no segundo, já estava fazendo. Mas tem várias. A Pink Floyd teve um começo promissor lá com o Syd Barrett, o cara ficou louco, só foi ganhar dinheiro mesmo em 73, 6 álbuns depois, né, com Dark Side of the Moon. Mas a partir daí, aí sim, você tinha liberdade artística e tal, que você conquistou com o seu talento. Hoje eu acho que isso é um terreno tão mais instável, cara, sabe? Essa coisa de, ao mesmo tempo que parece que tem a oportunidade, não sei se tem pra todo mundo. Acho que porque só se molda, na verdade, né? Porque a minha liberdade... Eu posso fazer alguma coisa 100% autoral minha. E ninguém vai dar a mínima, aquilo que você tinha dito anteriormente, né? No próximo, muito provavelmente, eu vou tentar me adaptar a um pouquinho, pelo menos, ao gosto dos outros. Então não vai ser aquela liberdade... pura, né? Ela vai ser uma liberdade peronomútil, né? Ela vai dar uma mudadinha ali pra adaptar ao que as pessoas estão querendo também. Então, acho que, no fim das contas, ela só vai meio que adaptar um pouco, né? Ela vai dar uma direcionada no que é nessa liberdade. Nunca vai ser 100%, né? É o exercício que eu tenho feito. Quando eu pergunto, assim, eu peço detalhe para as pessoas, eu falo assim, não, me fala, assim, por que tá melhor? É porque quando eu faço o paralelo com o passado... Eu vejo que estruturalmente não tá tão melhor assim. Você consegue atingir todo mundo, é mais fácil. Assim, tem coisas, claro, tem fenômenos, mas eles sempre houveram, né? Sempre aconteceu, sempre teve fenômeno. Os Beatles, por exemplo, saíram família de classe operária de Liverpool que explodiu porque um dono de loja em Liverpool acreditou neles, né? Aqui no Brasil, você pega o Whindersson, que estava no quarto dele com uma câmera GoPro, hoje é o cara mais visto no Brasil, com 30 milhões de seguidores, ganha milhões, só ele ganha milhões de AdSense, porque ele tem milhões de views mês, né? Mas quando a gente traz isso pro mundo dos quadrinhos, eu não consigo pensar em... Quem que é o cara assim, que se deu muito bem, cara? Sim, é muito, muito... eu acho que é uma plataforma muito nichada também, né? Tem aquele Hispânico que eu acho do caramba, que faz aquela... Eu esqueci o nome dele, o José... Ô, caramba, eu adoro o cara, esqueci o nome dele, me dá um branco. Aquele que faz aquelas coisas de humor negro, pra caramba, sempre que o bonequinho dele tem sempre o mesmo sorrisinho. Ah, assim, eu né? sei que ele virou um é. puto artista Meu Deus, plástico. aquilo é muito assustador. Sim. Ele, assim, aquele cara conseguiu. Ele conseguiu na internet virar uma atração mundial. Ele falou uma linguagem... mas ele vende obras, né? Pelo que eu entendo, acho que ele faz a coisa com tinta mesmo. Aí ele bota os cartoons dele nas redes sociais, depois faz mostras no mundo inteiro e vende as obras dele, vende via website e tal. Mas, ainda é possível, mas não são muitos os casos não, viu? Quando a gente traz pro mundo do quadrinho, então, quadrinho, desenho animado... Putz, consigo pensar no Erguei, por exemplo, né? Que criou o Tintin, que até conseguiu transformar em série. E eu acho que, assim, como a gente sobrevive, especialmente animação, né? Que é uma experiência mais próxima à minha, é de licenciamento, né? E pra você conseguir fazer material licenciado de uma animação, você tem que ter um público já muito engajado, né? A animação, por si só, ela não dá dinheiro para as emissoras, né? O que dá dinheiro é o que você vai conseguir vender de produto, de bonequinho, de caixinha, de joguinho depois. E eu acho que é sempre mais ou menos por esse caminho, né? O Simon's Cat é um exemplo também, né? Uma animação que faz muito sucesso no YouTube e tal, mas também eu acho que realmente o grosso vem de livro, de licenciamento e tal. E não vamos nos esquecer
né, seria injusto e seria realmente jogar o case clássico do Brasil fora da nossa querida galinha pintadinha, né, cara? Sim. Assim, ela é um fenômeno de internet e eles construíram um império, né, em cima de um negócio que os primeiros desenhos eu teria feito numa tarde aqui, tranquilo, né, assim. Isso falo sem nenhum demérito, é que era uma coisa assim, simples, mas tiveram uma grande sacada de falar para o público infantil, primeira infância mesmo, aquele gosta das coisas repetitivas, que não vai se importar de ver essa galinha não sai desse loop, tem meia hora, né? Pelo contrário, a criança vai gostar e o pai também, que ele vai botar a galinha pintadinha na churrascaria, vai meia hora que ele pode comer a picanha dele sem ter que se preocupar com a criança. Quanto mais loop, melhor, né? Mas o fato é que são pouquíssimos os casos de gente, né? Quando você pega... Eu, por exemplo, que eu me coloco numa faixa intermediária, né? Nunca cheguei a ficar milionário, mas eu fiz dinheiro na fase gorda e eu soube me segurar. Eu tive essa grande, pelo menos essa qualidade. Em vez de ser comprando carro e dando a volta ao mundo e me entregando a indulgência de ficar chapado e fazendo nada, eu, pelo contrário, fui na época eu fiz pequenos investimentos em imóvel quando tinha dinheiro e tudo, que hoje me garantem a dignidade de estar aqui, né? Mas assim mesmo, eu continuo matando 1 milhão por dia. Então quem ganhou dinheiro mesmo? A turma da galinha pintadinha, né? Maurício de Souza, que para mim é um gênio, faz isso muito bem desde a minha infância e soube se adaptar às novas mídias, porque ele sempre delegou. Aí a gente entra naquilo, né? e que aí fica a pergunta que o Maurício teria que responder, né? O que ele curte mais? Ele curte ser um empreendedor ou ele curte ser um quadrinista e um desenhista? Porque não dá pra fazer as duas coisas bem ao mesmo tempo, isso é impossível. Isso aí eu já te falo, com toda certeza. Eu não tô rico justamente porque eu não abri mão de ser... Eu fiz o caminho contrário, eu acho. Na ocasião que rolou dinheiro pra caramba e que eu podia estar de boa porque eu tava bebendo água limpa, não tinha ninguém fazendo nada, eu queria fazer cartoon, né? Eu era executivo, eu tinha um emprego chato e tava vivendo da minha arte e tava muito feliz em viver da minha arte. E acho que isso a gente também não pode perder o foco. O que você quer ser, sabe? Quem você quer ser? Nesse aspecto, os milênios, as gerações mais jovens, vocês, por exemplo, são bem menos amarrados do que a minha foi. A minha geração foi muito catequizada a tem que ter a casa própria, tem que ter o carro, tem que ter não sei o que lá, tem que ter, sabe? O ter, sabe? Hoje em dia, até porque tudo tá mais democratizado, inclusive o entretenimento cabe na palma da sua mão, no seu celular, você ficar trancado num quarto apertado não é mais o mesmo sofrimento que você tinha antes do celular, né? Você tinha que ir pra rua mesmo e sair, gasta dinheiro com táxi, com barzinho, com o que você for fazer. Hoje você fica conversando com os amigos, curtindo, desenhando, fazendo as coisas no seu computador em casa. Ao mesmo tempo que você tá em comunidade, você tá gastando muito pouco, né? No máximo, se você for um cara honesto, você vai gastar a licença da Adobe. Mas a maior parte nem isso, né? Mas nesse ponto o mundo tá melhor para nós os artistas, mas ainda o desafio do dinheiro ainda tá gigante. Eu conversava com o pessoal de agência aqui ontem, cara, assim, o cara quer que você seja perfeito, que você estude, faça o curso de publicidade e propaganda, vá estudar belas artes, vá para fazer design em Milão, chega aqui pra te dar um emprego de R$3.000, cara. Entendeu? Vai ser trainee numa agência começando com 1.500. O cara volta de Milão, vai ser trainee na agência. Poxa, sabe? Também tem isso, né? Será que a gente quer isso, né? Não sei. Pergunta pra vocês, né? Eu já tô quase... A minha aposentadoria pelo INSS já poderia sair, eu já tenho 35 anos de carteira assinada. 3.000. É mais que um trainee de agência, mas eu consigo aposentar com 3.000. Olha aí. Beleza. Maurício, antes da gente encerrar, eu precisava só comentar uma coisinha, eu não podia deixar isso em branco, né? Porque agora, em clima de Copa, né? Toda vez que eu ouvia a palavra Senegal, me vinha a musiquinha Senegal, fez a França se dar mal. Eu queria te agradecer pelas músicas chiclete que você sempre colocou. Obrigado. Aí, olha só, olha como o mundo muda. Hoje, sabe por que isso não é mais possível?
Por duas razões. A primeira, não existe mais música chiclete que pega o país inteiro. E Não você tem. não consegue fazer a paródia, né? Não tem mais. Você não tem mais aquela música que é a música que dura 2, 3 meses. Assim, as últimas foram, acho que Festa do AP, vai rolar a festa da Ivete, Ai, se eu te pego. Mas essas, quando você pega Marília Mendonça, quando você pega Anitta, cara, é uma por semana. É uma por semana. E se você fizer a paródia, no dia seguinte vai aparecer um Czinho azul no seu vídeo do YouTube, Nossa, verdade. falando, a Universal Music quer o seu dinheiro, muito obrigado, porque você usou a música da Anitta. Eu não quero saber se você que fez o acompanhamento, se você fez uma nova letra, se existe uma legislação brasileira específica para paródia. Não, cara, a gente são as regras as normas da ferramenta. Então, mais uma vez eu digo, nem se eu fizesse Senê Senegal hoje era capaz de aparecer. Bom, se eu fizer hoje ninguém conhece a música, não dá em nada. Mas se eu pegasse uma música de hoje que falasse de Senegal e fizesse a mesma coisa, numa situação parecida, o que ia acontecer? Eu ia ser desmonetizado e eu dificilmente eu consegui uma música que todo mundo que ouvisse a música, gostando ou não da música, conhecesse. Né? Pois é, cara, mas experiência própria, pode ser completa ignorância minha, mas eu não sei exatamente qual que é a música de origem, mas essa música não me sai da cabeça toda vez que eu ouço. Você não lembra porque foi marcante a versão, mas com certeza tocava no rádio, era uma coisa que você ligava a TV, a gente não tinha opção, ligava a TV, Senegal. Senegal, região, Desnegão, Senegal, era a época do Axé Music, da Carla Pérez sentando na boquinha da garrafa, 2002, né? Vai dizer que você não sabe cantar 3 músicas do El Chan? Claro que você sabe. Tem uma música tem uma música sua que eu sempre canto também. Que é, quando eu escuto a versão original, eu nem sei a letra. Que ela, comprem, se não for do bom. Nossa, verdade. Então, gente, do CD pirata, né? é muito bom, gente. Que maravilha. Mas até hoje, são os clássicos aí, ó. Eu, pra fazer paródia, inclusive, se eu quiser fazer hoje uma que pegue, cara... Aliás, tem tempo que eu não faço, porque perdi o tesão, não emplaca mais nada. Mas, assim, tem que ser clássico. Você tem que buscar clássico. Não vai na musiquinha nova, não. A minha rotina era sempre entrar no Charge todo dia de manhã e depois entrar no Clique Árvore. Clique Árvore? Nem sei se existe ainda. Não tá mais, mas como que é, Marco? Sim, exatamente. Todo clique eles revertiam em uma árvore. Lá era a minha... Toda manhã eu fazia isso e as músicas ficavam sempre na minha cabeça, cara. Então, muito obrigado. Quer dizer, além de bom gosto pra arte, tem uma responsabilidade social. Exatamente. Desde pequenininho. Mas, cara, antes de encerrar, a gente queria deixar um espaço, assim, pra você deixar a sua mensagem final, links, tudo que você quiser. Agora é o momento. Então, eu quero muito agradecer esse papo gostoso, essa possibilidade de interagir com vocês, dizer que eu estou à disposição, que se você é um artista, estiver vendo esse podcast e eu tiver sido pouco inspirador para você, por favor, não me interpretar mal, porque tá fácil fazer arte, muito fácil, isso ficou bem claro. O resumo de tudo que a gente falou tá muito fácil fazer arte, tá muito fácil distribuir arte, tá muito fácil até ficar famoso. Difícil é ganhar dinheiro. Dinheiro é complicado, entendeu? Então é só aí que pega, não é nem no resto. E assim, pode ser meio frustrante para você, com tanta gente procurando um espaço na mídia, ver que seu trabalho não está sendo reconhecido. Conheço muita gente talentosa que não passa de 100 views, 200 views, eu não entendo. Por quê? Porque é genial, sabe assim? Mas isso pode ser muito frustrante, mas não se culpe por isso. É porque realmente nós estamos vivendo um problema muito sério nesse país com a educação, com queda na capacidade cognitiva. Se você usar referência muito sofisticada, ninguém vai capturar, vai captar de onde você está tirando aquilo. Então, cara, assim, não leve a mal a minha visão, se ela soou um pouco pessimista ou derrotista, mas porque eu tô passando a régua. Eu tô numa fase meio de reflexão, então veio até numa boa hora. Eu vou guardar esse link com muito carinho desse podcast, porque é um pedaço da minha vida que tá registrado aqui, que eu tenho certeza que se vocês forem falar comigo daqui a um ano de novo, a gente pode falar, estou à disposição. Talvez tudo que eu tenha dito aqui seja outras ideias. Fala, cara, joga aquilo tudo fora, mudou tudo. Né? Sim. E é porque é isso que eu vivo. É por isso que eu tenho essa escola, por exemplo, para criança e adolescente. Eu não vou deixar nem link de nada. Mas eu quero só dizer para vocês, é que, cara, o mundo tá mudando muito rápido. Muito rápido.
Tem uma historinha que se eu dá tempo de eu contar uma historinha, Claro. né? Cara, quando eu trabalhava no jornal e foi ter essa privatização das telecomunicações, o cara virou e falou assim, em 20 anos vai ter um objeto chamado, ninguém sabe o nome, talvez a gente chama de Black Box. Era um cara da Merrill Lynch. Esse Black Box vai ser a sua TV, vai ser a sua internet, vai ser seu computador, tudo interligado nessa única papapá. Aí, cara, eu imaginava isso em 98, por aí, aquela TV, né, por isso que era Black Box, caixa, né, aquele tubo de imagem, né, aquela internet discada, que para carregar um vídeo de 200 pixels demorava um ano, e eu falava, nossa, que viagem desse cara, que maluco, em 20 anos isso vai acontecer, isso em 98, por aí. O que aconteceu? Um belo dia, eu tinha me divorciado, né? Eu tinha a Apple TV para ligar minhas coisas na TV, porque minha TV era antiga, não funcionava direito a parte de Wi-Fi. Eu comprei uma TV nova que veio até com teclinha do Netflix, né? Aí que legal, na hora que eu configurei o Wi-Fi, que eu apertei a teclinha do Netflix para assistir Breaking Bad, eu tive a epifania de ver que aquela caixa que ele falou lá atrás, ele só errou o formato, porque veio a tela de LED, né? Então não é mais caixa, é um negócio de pendurar na parede. Não dá pra botar o copo do pastor com água em cima, porque não cai, né? Mas tirando isso, eu me peguei assistindo filme em Full HD por transmissão Wi-Fi via internet. Isso não demorou 20 anos, demorou 12. E hoje a gente tem isso num celular na mão, cara. Na nossa mão. Você bota o fone de ouvido e fica vendo filme. Então, assim, imagina o que isso foi, o que isso já acabou, por exemplo, com as TVs de 14 polegadas que as pessoas tinham no quarto, a TV do quarto, né, que quase ninguém tem TV no quarto. Os aplicativos, o que tá virando a vida das pessoas do avesso. Aquela onda de todo mundo comprando GPS pra pôr no carro, cara, agora tá tudo dentro de um aplicativo. Uber, o que fez com os taxistas? O mundo está mudando e concretamente muito, muito, muito rapidamente. Então, a gente não pode ficar apegado mesmo a nada não, sabe? Tem fetiche, é uma delícia. Por exemplo, eu sou colecionador de disco de vinil, eu gosto, até hoje eu compro. Mas eu fico triste quando eu compro, igual chegou uma coleção do Yes que eu botei, que eu vi que o som não é mais o mesmo. E não é memória afetiva. É que o digital matou as qualidades do analógico. Algumas coisas vêm, outras coisas vão. Mas quem é apegado, saiba, cara, o universo está em transformação, desapega, porque as coisas antigas não são mais como eram antigamente, e o novo a gente nem imagina o que vem, cara. Então, estou ansioso por uma música ou uma charge falando disso. Opa, pensarei a respeito, com muito carinho. Atenção, seus papagaios bandoleiros! Chegou a hora de ler alguns recados da garrafa. Recadinhos, Henrique Lira. Recadinhos, Acorda, mano. Recadinhos. acorda. Recadinhos. Vamos lá, recadinhos. O que você tem pra me dizer? Cara, eu tenho a dizer que mensagem da Carol, primeiro recado na garrafa. Bom dia, vocês acham que não ter um estilo de desenho definido é bom até certo ponto ou é pura desvantagem? Acho que a gente fez um motim justamente sobre isso, né? Em busca do estilo perfeito. Sai fora daqui, capitão. Nós fizemos o motim sem Henrique Lira. Ouvi dizer. Desculpa aí. Só ir lá, né? Só ir. Mas então, tem um motim especial, um episódio só falando sobre estilo e a gente meio que responde essa pergunta, acho que ao longo de todo o episódio. Eu acho que vale você ir lá e ouvir para o nosso canal do YouTube. Eu acho que é o motim número 2, número 3. A procura do estilo perfeito. Qual o primeiro? Não lembro. Muito bem, Carol. Acho que se você for lá, você vai ter a tua resposta de uma maneira bem completa. Por hora, que eu posso dizer é que, no meu ponto de vista, tem espaço para tudo. Você pode ser uma generalista, você pode saber reproduzir muito bem o estilo de outras pessoas, ou você pode buscar ser requisitada pelo seu estilo próprio. Tudo é sempre uma escolha, não existe certo e errado. O que existe é você estar feliz ou não. Tiago disse: olá, capitães! Vocês acham que com o crescimento e popularidade do 3D, o 2D vai sumir lentamente? Estou preocupado, pois quero começar com arte 2D, mas tenho medo que o mercado de 2D encolha e diminua as vagas. Tiago, eu não sei se você está falando especificamente de animação ou arte 2D em geral.
No caso de animação, a gente viu isso acontecer bastante nos anos 90, né? Com o advento especialmente da Pixar, e depois da DreamWorks, e depois da Blue Sky, e por aí vai. Então hoje é muito mais raro pegar um projeto grande de animação 2D, pelo menos tradicional. Hoje o mercado 2D de animação se resume bastante a cutout, que é uma técnica de animação onde você vê hoje, em todos os programas novos, são todos feitos com a técnica de cutout. Então você pega todas as animações da Cartoon, da Nick, da Disney XD, são tudo em cutout. Porque é muito caro fazer animação tradicional, não vale a pena. Pra eles, né? Porque não dá dinheiro. E, claro, 3D também, né? Tá cada vez mais popularizado. Agora, em relação à ilustração, concept art, desenho, aí eu acho que não. Eu acho que não é um problema, tá? Na verdade, muita gente, pra fazer o 3D, precisa do desenho antes, né? Precisa do concept art, que é em 2D. Exatamente, cara. Dificilmente ele vai começar modelando direto no 3D, né? Ele vai ter uma noção do que ele tá fazendo. Dependendo do caso, claro. Mas não, no caso que não seja animação, eu não vejo isso acontecendo, tá? E outra coisa, posso só complementar rapidinho, cara? Seguinte, eu acho que você não deve se ver como... eu sou um artista 2D, saca? Para com isso, que essa mentalidade é muito pequena. Seja um artista, pronto. Hoje, se o mundo 2D acabar, eu consigo tranquilamente migrar pro 3D, entendeu? Eu consigo estudar 3D, o 3D vai ser só uma ferramenta para expressar as ideias, as minhas ilustrações, entende? É só uma ferramenta. Pensa dessa forma, não pensa de forma tão limitada de tipo, eu só faço isso. Eu não sei, cara. Eu tenho uma visão um pouquinho mais abrangente sobre isso. Grandes artistas 2D mesmo, eles usam do 3D pra chegar num resultado diferente do 2D. O Catan mesmo, a gente fez uma live com ele recentemente, ele mostrou lá um pouco do processo dele, que ele usa o 3D pra chegar em resultados 2D, e o 2D pra chegar em resultado 3D é uma coisa muito mais misturada do que simplesmente resumida em sou um artista 2D, saca? Sim. E tem muita sinergia com o que o Maurício falou hoje no episódio, né? Sobre não se considerar um youtuber. Eu não sou um photoshopper. Photoshopper! Saca? Genial! Eu não sou um, sei lá, entendeu? Eu acho que faz muito sentido mesmo, Henrique. Boa lembrança, cara. Mensagenzinha do Gabriel. Oi, Henrique. Então não é pra mim essa pergunta. Meus pais não compram materiais, não me ajudam em nada, disseram pra desistir disso, pois disseram que não vou conseguir nada, igual talento. Chegaram até a rasgar alguns desenhos. Você pode me dar uma luz? Muito obrigado. Rapaz. Difícil, hein? Muito difícil, muito complicado. Você está numa situação bem abusiva, onde enquanto você estiver na asa dos seus pais, provavelmente você não vai ter autonomia de fazer o que você quer, André, honestamente. Não existe uma resposta certa pra isso, é bem delicado. O que eu recomendo que você faça é que você não perca contato com pessoas que acreditam no que você faz, entende? Então, outros amigos artistas, seja só pela internet. E talvez quando você for mais velho, eu acredito que você seja um pouco mais novo. Talvez quando você for mais velho, você vai conseguir olhar para os seus pais e ter compaixão por eles, sabe? E falar, não, tá tudo bem, eles fizeram o que eles acharam que é correto, eles só queriam o meu bem. Mas por hora eu imagino que seja bem difícil você observar esse tipo de coisa. Só não perca contato com as pessoas que fazem o que você faz, tá? Não deixa isso morrer. Enquanto você estiver na asa deles, você vai ter que respeitar as regras dele. Mas assim que você conseguir sair de casa, e você pode tentar fazer isso de algumas maneiras, com responsabilidade, claro, e com muito respeito, de maneira não brigada, por favor, você vai conseguir galgar cada vez mais. Eu acho que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai tendo mais autonomia para ser quem a gente quer, tá? Então tenha um pouquinho de paciência, não desiste e mantém essa sintonia com as pessoas que fazem o que você faz. É isso que eu recomendo que você faça, tá? E força, meu querido. Força que tamo junto. Se ajudar, eu vou dar uma dica que o Henrique mesmo já deu aqui no podcast, que é apresentar bons exemplos pra eles, sabe? De certa forma, como você conhece esse universo bem, você provavelmente ouve os podcasts, você já conhece várias histórias de artistas e tal, pensa que isso é uma coisa sua, seus pais não têm a mesma percepção que você sobre arte. Então, com o tempo, tenta, vou repetir a mesma coisa que o Henrique disse, de forma educada e com inteligência, eduque os seus pais artisticamente, entende? Eu acho que essa pode ser uma boa saída pra você também. Devagarzinho, sabe? Não precisa ser de forma com brigas e tal. Vai educando devagarzinho. Fala, olha o que tal artista conseguiu, olha o trabalho desse artista, que interessante. Sabe esse filme? Olha os créditos, né, Rick? Você sempre fala isso. Olha nos créditos de um filme que você for assistir com eles. Olha o tanto de artista que trabalhou pra realizar um filme, sabe? É muita gente. Fica até o fim dos créditos, você vai ver uma lista gigantesca de pessoas que trabalharam. São seres humanos também, cada artista ali tem a sua família, tem a sua história.
Tenta trazer aos poucos esse tipo de pensamento para os seus pais. Entender que ser artista, ser um ilustrador, ser pintor, ser artista 3D, enfim, é mais uma profissão no meio de tantas outras, entende? Quanto mais cedo você conseguir trazer esse pensamento para sua família, acho que as coisas ficarão mais fáceis. Tá? Eu acho que eu repeti umas dicas que o Henrique deu, mas eu acredito muito nelas, então acho que faz sentido de falar, sabe? Assim embaixo. É o seu dever também mostrar pra eles que é uma profissão possível. Né? Isso, exatamente. Tá? Mostre exemplos. Nada melhor do que exemplos para justificar uma decisão sua. Por que seus pais, por que a minha mãe, por exemplo, queria que eu fosse médico? Porque para ela, os bons exemplos de profissionais eram médicos, entende? Principalmente para a geração dela. As pessoas bem-sucedidas, entre aspas, né? Para ela, eram médicos, entendeu? Então a minha mãe queria muito que eu me tornasse um médico. Com o tempo eu fui mostrando para ela que a arte também tem o seu valor, sabe? É uma profissão, dá para viver disso e tal. E ela acreditou e comprou a minha briga também, saca? Mas foi com o tempo. Tá. Eu acho que uma outra coisa é que você vai lidar pelo exemplo. Se você mostrar que você não tá pra brincadeira, que você tá se esforçando, estudando, isso vai mostrar que você tá engajado em fazer isso acontecer, né? Exatamente. Se rasgar um desenho seu, não fica chateado. Pensa que é parte de um estudo mesmo, que ele teve o seu valor, né? O desenho no papel, ele não tem tanto significado mesmo. O significado tem quando você exercita o desenhar. Acho que isso que é a mentalidade que você deve ter, sabe? Muito bem, Marquinhos, muito bem. Beleza? Quer declarar mais alguma coisa? Cara, espero que a gente tenha ajudado, né? Fiquei meio preocupado. A gente recebe umas mensagens meio tensas às vezes, né? E eu me sinto um pouco responsável pelo que a gente vai falar. Acho que você também tem um pouco disso, né, cara? Mas, sei lá, espero no mínimo ter ajudado você, Gabriel. Só o tempo dirá, Marco. Pois é, espero que sim. E você, Riquinho? Como é que foi a sua semana, Riquinho? Você tá meio borocochô? O que aconteceu? Que nada, tá louco? Não sei, você tá meio assim, meio falando, quietinho. Ai. Acho que você está muito lo-fi hip-hop, Henrique Lira. É possível. Tenho escutado bastante coisa da o tempo lo-fi. Mas é que o tempo aqui em Montevidéu, ele está bem cinza. E hoje a gente ficou a noite toda sem energia elétrica, foi interessante. A gente tá numa casa bem antiga. E já caiu a energia 3 vezes esse mês. Caraca. Tá sendo uma experiência bem interessante. Uma delas você sendo responsável. O problema é a geladeira, né? Que vai estragar tudo que você comprar, mas tudo bem. Verdade, tem isso. Putz, a geladeira, preciso ver a geladeira, peraí. Foi mesmo. Tá tudo certo. Beleza. Não, é que os congelados já tinham ido embora, ainda bem. Ufa. Não tem nada pra estragar lá, não. Ai, meu Deus, você me dá um susto agora mesmo. Mas não, eu tô ótimo, Marco, tô ótimo. A semana tá sendo maravilhosa. Muitas coisas boas acontecendo, e com você? Cara, tá sendo tudo bem. Agora eu vou tirar, acho que, uma semaninha de férias, de trabalho, essas coisas. Muito provavelmente vou ter feito já, até sair esse podcast, já vou ter feito algumas lives, que eu tava com saudade de fazer live. Rapaz do céu. Então, me conta disso aí. Ah, eu tô com saudade, cara, de fazer lives e tal. Mas faz parte da fase da vida, né? Tipo, mudar um pouquinho o rumo. É engraçado, né? Quando eu tava fazendo live, eu achei que aquilo ia durar pra caramba e tal, que eu vou fazer um monte de live. Cara, durou pouco até, né? E aí eu parti pra próxima e acho que a vida tem disso mesmo. A gente tem que ir pulando de galho em galho, né? Opa. Aceitando as fases que a gente passa e é mais isso mesmo. Mas, cara, de vez em quando eu faço umas lives. Ontem mesmo, do dia dessa gravação, eu fiz uma live avaliando o trabalho da galera que tava por lá, né? Tipo, dando uma ajuda possível. E foi muito gostoso passar uma tarde com a galera lá. Que demais. Muito bem. Então, se o pessoal quiser assistir sua live, eles vão pra onde? Opa, twitch.tv/Marco Álvares, mas não criem muitas expectativas. Eu vou avisar sempre no Twitter. Ah, uma coisa que até é legal de comentar, cara, eu tenho usado bastante o Twitter. Não sei se o pessoal aí que ouve, a gente usa o Twitter, mas eu tô sempre por lá, cara. twitter.com/Marco Álvares também. Acho que eu vou avisar lá das lives, eu aviso no Discord também. E etc. Muito bem, Marquete, muito bem. Propagandas feitas. Feitas, né? Muito bem. Bom, então é isso, meus amores. Se vocês quiserem deixar o seu recadinho na garrafa, deixem aqui embaixo. Eu queria agradecer muito as mensagens de Luana Martins, Júlio Souza, Eric Richele, Raoni Barcelos, Deleon Delemundoa Buarque, Felipe Goroseitor, Tevanato. Gente, muito obrigado pelas mensagens. Muito obrigado mesmo pelo carinho. E nós gostaríamos de mandar um abraço especial
Pro grupo do Discord da Caverninha, Henrique. Olha aí. Caraca, a galera fez um collab super, assim, de surpresa, né? Desenhando a Flora. Então, poxa, muito obrigado, pessoal. Queria mandar um beijo especial pra vocês aí, deixar registrado isso aqui. Cara, ficou uma arte mais linda do que a outra. Muito obrigado mesmo pela motivação de ter feito uma arte da Florinha, né, cara? Ficaram lindas as artes. Com certeza, gente. Obrigado pelo carinho também, pela personagem. E, vocês são demais. Então é isso, meus amores. Tenham uma ótima semana e a gente se vê em um próximo episódio. Beijo. Hasta luego. Bom dia, tripulação! Inspirado pelos conceitos de Julia Galef, vim falar sobre o mindset do soldado e o mindset do explorador. O soldado sempre quer estar certo e tem um ímpeto automático de atacar ou defender ideias. Ele não está interessado em aprender, ele simplesmente quer que o lado dele ganhe e que o outro lado perca. Pelo seu julgamento está altamente influenciado pelo lado em que ele quer que seja vitorioso, ele desenvolve uma visão muito turva da realidade. Já o explorador, ele tenta ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Antes de julgar qualquer coisa, ele sobe até a copa de uma árvore e observa a situação de cima. Seu maior esforço é o de criar uma imagem precisa da realidade, mesmo quando essa imagem não for lá muito agradável ou conveniente. Com o mindset do soldado, você tende a bater a cabeça nos mesmos problemas diversas vezes, sem nem considerar que talvez ele esteja dentro de você mesmo. Já com o mindset do explorador, você desenvolve a humildade de aprender, mudar de ideia e avaliar as coisas de maneira muito mais ampla, sendo capaz de traçar estratégias para melhorar e progredir. Então eu te desejo um dia de explorador e continue navegando.